Oi, E aí, Daniel, beleza? tudo bem? Tudo jóia? Quanto tempo, né? Pois é, Tomara que passe logo tudo isso, que tu venha para o sul para a gente se ver de novo. era para eu ter ido, né? Em março, mas enfim, né? Não deu. Enfim, todos nós estamos amarrados, né? É, Mas logo tudo passa e nós vamos te esperar no sul de novo. amém, vou passar frio. Vai! Te dizer que já tá frio aqui, viu? Vixe. É, Curitiba tá médio, tá chegando frio, tá chegando. Aqui já tá, hoje já choveu, já despencou. Vixe. Então, Daniel, prazer ter a tua palavra aqui hoje. Meu espaço é todo teu para a gente conversar sobre esse assunto que eu acho que a gente tem que trazer, que é essa relação que a gente tem que ter e eu acho que tu é um cara muito bacana para falar sobre isso, porque eu sei da tua humildade com os técnicos. E sei que a gente não sabe tudo, a gente está sempre em busca de aprender. E acho que a gente aprende muito com vocês também, assim como eu acho que vocês também sempre têm alguma coisa para aprender com a gente, né? Uhum. Então, vamos lá? Bora. Bora Não, é falar muito sobre isso? importante, né? Esse assunto dessa interação é fundamental. Se a gente não tiver o retorno de vocês, se a gente não, eu digo a gente, nós cirurgiões dentistas, né? Se a Uhum, gente não colocar vocês como os nossos parceiros, que tá junto da gente, a gente literalmente depende de vocês, né? Então, uhum, para um cara que faz laminados cerâmicos, é isso que eu faço essa comparação, sabe? O cara que faz laminados, que faz as facetas e tudo mais, muitas das vezes ele até pede para o ortotécnico ir no consultório, dividir a responsabilidade de fazer o mapa cromático, ver a transiluminação, tudo isso. Mas com o ortotécnico, ah, não, faz um Bionator aí, boa. Ah, não, eu quero um Haas. Mas o cara não sabe nem o tamanho do parafuso e uhum. acha que vocês têm que descobrir porque vocês sabem e como é que você me faz errado? Ué, por que eles não Daniel, fazem assim para os laminados, né? Então tem que ser para os falando, dois. falando nessa questão do parafuso, eu já vou te fazer a primeira pergunta da live. Tu acha importante enviar para o laboratório o tamanho do parafuso que tu quer? É, é importante porque ó, tem até alguns trabalhos aqui ó, que eu mando. Já deixei aberto aqui, ó, Hirax com dois braços de fio. Ah, que legal. É um Hirax específico, né? Que eu pedi um Uhum. dentinho aqui, porque a paciente tinha perdido um deles. E se vocês olharem aqui embaixo, ó, parafuso 7, 9, 11, 13, eu tenho a opção também de selecionar. Por quê? Uhum. Vamos partir do pressuposto, né? Eu tenho um Hirax e o Hirax tem aqueles braços que ficam ali na palatina, é fio pesado para vocês dobrarem, né? E se eu não falo nada e o meu ortotécnico tem ali à disposição um parafuso de 13, ele vai pôr um de 13, ele não consegue dobrar tão bem para que ele fique bem lá no fundo do palato e eu vou perder efetividade, porque eu tenho um movimento mais horizontal de inclinação dentária do que realmente uma disjunção. Então, essa responsabilidade é sim dos cirurgiões dentistas de pedir. Entendi. Porque se ocorrer algum tipo de inclinação, a culpa não é de vocês, a culpa é nossa, cirurgiões dentistas. É fundamental a gente escolher sim, tá? Se não escolher, depois não adianta reclamar, né? Aham. E olha só, também tem a questão que, assim, às vezes vem um palato realmente ruim, tá? Bem atrésico, né? E aí vem escrito lá, parafuso de 13 milímetros. Às vezes ele fica quase no plano oclusal, se tu for colocar um parafuso de 13 milímetros. Uhum. Mas assim, às vezes se ele prescreveu esse parafuso de 13 milímetros, né? O que que a gente faz? A gente questiona mesmo assim? A gente monta e manda Aí, foto? então, Ou... aí tem aqueles dois lados, né? Não é responsabilidade de vocês isso. O cirurgião dentista pediu de 13, você está totalmente resguardado em fazer o de 13, mesmo sabendo que vai ficar muito no plano oclusal e vai tender a mais uma inclinação do que uma real disjunção. Aí é aquela história, não cabe a vocês, técnicos, né, falar assim, doutor, entre aspas, né, não é o termo julgar, mas doutor, está errado, esse parafuso é muito grande, eu não consigo adaptar tão alto. Então, Uhum.
Aí entra a importância da gente ter um espaço aberto com vocês. Ter vocês como parceiros, amigos, para poder receber essa informação. Porque, assim, eticamente falando, vocês não precisam falar nada. Pediu de 13, eu vou fazer o de 13, vida que segue. E Uhum. deu errado, vai inclinar, problema é nosso, do cirurgião dentista. Mas se o cirurgião dentista abre um espaço, se torna um teu colega, um teu amigo, um parceiro seu, você vai ter sim a liberdade de falar, doutor, posso pôr um de 11 ou talvez até um de 9? Você precisa de uma disjunção tão grande? Por quê? Deixa eu te explicar o porquê que eu estou te falando isso. Se eu colocar um de 11 ou um de 9, eu consigo dobrar melhor para ele ficar mais alto. Você vai conseguir ter uma disjunção mais verdadeira, vai ficar mais próximo do centro de resistência. O que tu acha? Se é um cirurgião dentista que é parceiro seu, vai no teu consultório, no teu laboratório, tem uma interação legal, você tem total liberdade para Sim. falar. Eticamente falando, aquele cirurgião que se põe num pedestal, não, nem liga para vocês, não telefona, não manda foto do caso, não interage, faz o de 13 e um dia ele vai aprender. Eu falo isso bastante nos cursos. Vá no laboratório, converse com o ortotécnico. É o que eles recebem de informação quando vão fazer prótese, quando vão fazer laminato. Está com dúvida na escolha da cor? Chama o ceramista para ele dar uma olhada, ver o rosto do paciente, manda foto do rosto, cor da pele, tudo isso, não é? Por que com o ortotécnico não mandam? É. Aí depois vem algo que fica limitado, não tem uma interação, como é que funciona? Né? A Uhum. gente tem várias ferramentas hoje em dia para trabalhar, não só presencialmente, apesar de que agora a gente está impedido, né? É, né? Mas mesmo quando não era essa situação, ninguém ia no laboratório, muito menos interagia, né? E para vocês não é fácil. Vocês ficam dentro de uma sala, dentro de um escritório fechado, não vem cor de pele do paciente, não vem formato de rosto. Como é que vai fazer uma boa? Nós estamos falando voltado para a parte de orto, né? Mas vamos extrapolar isso como um todo para prótese. Como é que você vai fazer uma prótese total com tamanho de dente, tamanho de cúspide, formato, curvatura da face vestibular, se você não vê o rosto do paciente? Tem muita coisa que a gente precisa passar para vocês, que se não houver uma boa interação, não vai ficar um trabalho legal, né? E não custa nada, né? Conversa acima de tudo. Então, Hum. assim, se você tiver uma boa relação com o colega, com o profissional, pode falar sem problema nenhum. Doutor, ó, estou pensando em fazer um parafuso de 11 ou um de 9, porque eu consigo adaptar ele mais alto lá no palato, mais próximo do centro de resistência, e você ganha efetividade numa disjunção mais verdadeira. Uhum. Porém, isso tem uma limitação. Me obriga a usar um parafuso menor. Pode ser. Ao invés de abrir 13 milímetros, vai abrir no máximo 9, vai abrir no máximo 11, mas você ganha efetividade, porque eu estou vendo que você escolheu um de 13 e não vai ficar legal. Muitas das vezes eu falo para os nossos colegas, peça parafusos menores, nem que você faça 2, né? dispositivos, Uhum. porque aí o teu profissional, o ortotécnico, consegue adaptar esse parafuso lá em cima, você Uhum. ganha efetividade. A gente divide essa informação com o paciente, ele sabe que ele vai ter que gastar um segundo dispositivo, nós vamos explicar, justificar o porquê disso, e eu acredito que ele vai entender e que é o melhor para ele, né? E aí assim a gente consegue por parafusos menores, 7,5, Mas eu 9. acho que também aí nessa questão, Daniel, tem a questão assim que eles pensam também, nem só do custo, né? Mas, por exemplo, remove um Hirax, tu tem que correr para fazer um outro, porque senão tu vai ter Uhum. recidiva, né? Isso. Então, Eu falo isso, então. A gente tem duas formas de trabalhar. Por exemplo, para nós profissionais que temos um ortotécnico muito próximo, né? uhum, Vamos supor, você tem a Mari, para quem não conhece, ela é de Caxias, tem uma colega que é de Caxias, ela recebeu a paciente, ela ativou os 7 milímetros, o parafuso chegou no final, mas ela ainda precisa fazer uma disjunção maior, tem que continuar. Nesse parafuso uhum, não dá, vamos trocar. Tem duas formas para trabalhar. Ela vai remover esse dispositivo, esse Hirax, mas o ideal é conversar contigo antes. Falou, oh, Mari, eu vou ter que atender uma paciente no dia 8 de maio. Eu vou remover o Hirax dela de manhã. Você pode me ajudar? Vou remover o Hirax dela de manhã, vou fazer novas bandas, nova moldagem de transferência e mando para você.
fazer um Hirax novo. Quando que você me entrega? Se você tiver disponibilidade e ela está agendando, vamos supor, você consegue entregar no mesmo dia, no final do dia. Ela pode tirar o aparelho antigo, que está travado, faz as bandas novas, moldagem e transferência, manda para você. Coloca os separadores, no final do dia a paciente retorna, ela não ficou nem com o aparelho. Dentro do mesmo dia, dá para ficar sem, mas tem que tirar, moldar de manhã e no final do dia a paciente volta, você entrega o aparelho novo, pode ser um novo parafuso de 7 para que ela continue ativando. 7 mais 7 vai 14 milímetros. Não, ó, eu não consigo te devolver esse dispositivo hoje, tá tudo lotado, ou que daqui 2, 3 dias, ou daqui uma semana, não tem problema. Ela vai tirar o Hirax velho, faz novas bandas, moldagem e transferência, manda para você, recimenta o que está travado. Quando voltar um novo, ela tira esse cimento novo. Então eu gosto de brincar que são duas formas de trabalhar. Uma delas, aonde o meu ortotécnico tem disponibilidade e consegue me devolver dentro do mesmo dia. Por isso, pessoal, converse com o seu ortotécnico, veja se dá para fazer assim. Não, meu ortotécnico é de outra cidade. Ah, eu mando para a Mari, eu moro em Curitiba. A Mari vai levar pelo menos 10, 15 dias para me devolver, não tem jeito. Então, eu vou fazer em 2 momentos diferentes, tá? São as formas que dá para trabalhar. E, preferencialmente, façam isso. Nem que você faça 2 dispositivos, porque quanto mais próximo do centro de resistência dessa maxila, melhor vai ser essa disjunção, mais verdadeira. Daniel, eu não sei se tu tem algumas coisas que tu quer ir seguindo ou se a gente faz as perguntas já. Ah, pode ser as perguntas. Oi para todo mundo. Olha, Viviane, tchau. Olá. Olá, Sim. estava pensando A que eu vi o pessoal Mari, ali do Chile. a Mariana do Essa, Rio. a Viviane lei é italiana. Sim. Ciao. Sei ritornata all'Italia. Bela. Va bene. Vamos lá. Olha só, tem uma pergunta que eu achei bem legal. Qual a maior, a grande falha na comunicação entre CD e TPD? Falta de comunicação. Eu vejo Mas assim, ó. Eu vejo assim, ó. Falta. Oi, Mari. Eu vejo assim, ó. Falta um pouco de vontade dos dentistas, talvez. Porque eu não tenho dúvida, vocês são receptivos, né? Da mesma forma que a gente precisa de vocês, nós também precisamos de vocês e vocês de nós. Tem que ser uma mão de. Enfim, tem que ser bom para os dois. Mas Qual é eu o digo, principal? eu acho que ela se referiu à falha na própria comunicação, entendeu? Tu acha que de repente é porque a gente usa alguns nomes de dispositivos que vocês usam outros, ou se tu acha que é porque Não, não porque tem os escrito? nomes. É, então, os nomes eles são consagrados, né? Por exemplo, um Bionator vai chamar Bionator. As pessoas, Uhum. no máximo, um Bionator de Balters, vamos assim dizer. Ou alguns ortotécnicos falam Balters, mas via de regra não tem por que ser outro nome. Eu acho que não é por aí. Ou o dentista está inventando um nome do que não existe, né? Mas ainda assim, é chegar para vocês e falar assim: olha, o aparelho que eu quero é esse aqui. Ah, é outro nome, eu não sabia. Pronto, eu estou aprendendo, né? Uhum. Tem que ter humildade. Igual você falou, pô, eu gosto de ti porque você é humilde nessa comunicação, entende? Ué, mas um dia eu não soube. Assim como um dia o ortotécnico daqui de Curitiba, ele também não sabia várias situações que eu ajudei a ele. E ele também me ajudou. Assim como eu interajo com você, interajo com a Sueli e falo para os meus alunos, converse com o seu ortotécnico, não tenha dúvida, eles estão dispostos a crescer, a aprender, assim como também a te ensinar. Né? Tem muitas coisas ainda para a gente crescer. Então, assim, essa falha de comunicação é realmente assim um pouco da humildade em dividir e receber o conteúdo, sabe? Uhum. Porque os nomes, basicamente, são consagrados. O que Mas talvez. eu vejo que tem bastante aparelhos, por exemplo, Uhum, assim, que são parecidos com uns com os outros por exemplo, às vezes não tem aquele nome, mas o dentista adota aquele nome, entendeu? entendi. E às vezes quer que a gente também tenha adotado, mas muitas vezes a gente conhece, tipo, não conhece por aquele nome, entendeu? Por exemplo, vamos te dizer uma placa de Maurício. Tem gente que conhece por um jeito, tem gente que conhece outro, existe placa de Maurício, existe monobloco de Maurício, entendeu? Então são algumas coisas que eu vejo que às vezes eles têm essa falha de comunicação, sabe?
Por isso que É, pode ser. aqui no laboratório eu sempre, quando eu recebo algum tipo de aparelho que eu penso que pode não ser o que eu estou pensando, eu mando alguma foto, ou pego na minha mesa Foto. clínica, Uhum. fotografo, ó, é isso? Qual que é? O que que tu precisa fazer no paciente? E pedir para eles procurarem descrever os componentes dos dispositivos. Ó, Uhum. eu preciso de um distalizador de Maurício. Como assim, doutor, um distalizador de Maurício? Ah, é Uhum. aquele aparelho que tem uma placa acrílica oclusal, né? Muito parecido com o McNamara, mas vai revestir todo o oclusal de acrílico. Só que o parafuso eu quero entre o 54 e o, sei lá, enfim, ele vai te indicar onde ele quer, inclusive no desenho e tal, é legal. Porque às vezes assim, ele tem, eu entendi aonde você quis chegar. Ele tem um nome e tem uma variação. Devido às variações, ele trabalha de um jeito e o nome consagrado é outro. Mas a melhor forma, talvez, de conversar seria que o profissional descrevesse o que ele precisa, não só pensando no nome do dispositivo. Se está tendo um erro de comunicação, né? Ah, eu Uhum. quero um distalizador de Maurício. Mas como assim um distalizador de Maurício? Não, é porque é uma placa acrílica, aí ele vai ter um corte na região entre o molarzinho descido e o primeiro molar, porque ele mesializou. Então ali eu quero que tu corte, coloque um parafusinho de 6 milímetros para que eu possa ativar. Por favor, põe um grampo na mesial daquele molar, um semicircunferencial para dar mais retenção. Por isso que eu falo, se eles não souberem os nomes dos componentes dos dispositivos ortopédicos, não vai funcionar. Sábado eu fiz uma live, inclusive com um slide, onde eu ensino o nome de cada componente dos dispositivos. Porque é o que eu brinco, né? Se eles não souberem o idioma, vamos assim dizer, ortotecniquez, como é que eles vão se comunicar com vocês, né? Ah, eu queria um negócio ali para empurrar o dente para frente. Mas que negócio? Você quer uma mola digital, você quer uma mola frontal, você quer uma mola em leque, como é que você precisa? Um helicoide, dois helicoides? Senão, ah, não, é um negócio para empurrar. Eu vejo assim também, nesse caso, porque assim como todos nós, um dia já fomos iniciantes, né, Daniel? Então, eu vejo que tem uns colegas que estão iniciando e que às vezes, por mais que, eu quero uma mola, mas existem vários tipos de mola, né? O que tu quer fazer nesse dente? Tu quer que ele Isso. mesialize? Tu quer que ele gire somente Que ele a gire, distal aham. ou só a mesial, entendeu? Esses Ou tu dias, só aham, exatamente. Só amor. empurro ele de corpo. Esses dias uma aluna me mandou um direct que ela precisava girar um 21. Aí eu falei, então faz um desenho. Inclusive eu mandei o desenho para ela. Ó, Uhum. você quer que a distal do 21 vá para vestibular? Então na distal do 21 tem que ter uma molinha empurrando. Mas na mesial dele tem que ter um grampo segurando, indo na vestibular, para que ele possa girar, para que ele faça como se fosse um binário. E desenha e manda isso para o ortotécnico. E aí ele vai adaptar no teu dispositivo, enfim, né? Eu vi Uhum. que, ó, a Rose adorou o Orthotechnic. Que bom. Vai virar meme, Daniel. Vai virar É, meme. então, mas eu Vai gosto. virar meme. Odontopanda prescreve receitas até de analgésico? Como assim? Eu até tive que parar de olhar os comentários aqui para me seguir nas tuas Por que é perguntas. tão difícil? Ó, desculpa, por que é tão difícil um CD prescrever uma requisição, levando em conta que eles prescrevem até analgésico? É, então, essa prescrição, né? Fazer o desenho, que é aquilo que eu mostrei ali no começo, não sei se ela viu. Deixa eu virar aqui, ó. Fazer realmente, Ô, né, um Daniel, desenho com as tu orientações e tudo mais. É fundamental, sim. tem um Pode falar, pessoal, Mari. tem um pessoal até do Chile ali pedindo se tu conseguiria mandar uma foto dessa tua requisição. Claro, mando. Aí a gente consegue, de Não é repente. minha, quem dera fosse minha, não é minha. É de um laboratório aqui de Curitiba, tem que Ah, dar o legal. mérito, né? E isso é do laboratório. Ele me manda um bloquinho, eu tenho lá no consultório e eu faço. Mas, gente, ó, mesmo assim, tá? Eu sei que tem bastante ortotécnico aí. Quem não tiver, não tem problema. Qual é a dificuldade de nós, cirurgiões dentistas, pegarmos um bloquinho de receituário e descrever o dispositivo? Não vejo problema nenhum nisso, Daniel, mas é né? assim, eu já tive. Tomara que os meus clientes não estejam me escutando nessa hora. Os clientes que fizeram isso, no caso. Mas eu já tive alguns clientes que me disseram assim: eu não escrevi porque a gente está sem requisição aqui. Pô, às vezes acontece da Pega gente. uma sulfite. Entendeu? Tipo, pô, não tem uma requisição. É.
faz uma requisição do laboratório, do próprio consultório, né? Sim, Escreve lá direitinho, tudo que precisa. E não tem não precisa problema ter uma nenhum. requisição minha do meu laboratório. Pô, o que tem lá, escreve no teu receituário, com o trabalho eu vou te mandar uma requisição, né? Aham. Mas às É, vezes a não. gente. Seria a mesma coisa assim, ó. Ah, eu não pedi uma documentação ortodôntica porque eu não tenho requisição do laboratório, né? É, Pô, escreve lá. 8 fotos, pronto, manda lá. Aí, inclusive, eu peço a requisição, o laboratório me manda. Mas não tem problema nenhum. Eu sei que tem muitos ortotécnicos que não enviam requisição, né? é, Especificação do trabalho, bloquinho sim. para que a gente preencha. Não tem problema. Quem tiver, é legal, porque aí tem todos os campos. Mas quem não tiver, é É. legal também. A gente manda na nossa própria solicitação, no nosso próprio receituário, tudo em branco e eu vou descrevendo. Nome do paciente, qual Sim. dispositivo que eu quero, se eu quero alguma variação, se eu quero alguma especificação, eu faço até um desenho, tamanho do parafuso, cor do acrílico, enfeites, caracterizações que a Mari faz demais, e é isso aí. E tu sabe que às vezes a gente recebe a caracterização perfeita, mas o aparelho não vem nem o aparelho que é para fazer, entendeu? Por exemplo, assim, eu quero Escrevem rosa, assim, estrela, unicórnio, um arco-íris, e a caixinha eu quero assim, 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 mas não veio nem o tipo de aparelho. não diz nem que quer um propulsor mandibular. Não. É, não dá, gente, não judia da Mari não, hein? Né? Não, mas isso não é só comigo, viu? Eu sei de relatos de Ó, colegas a que Reazares. Gente, tenho muita dificuldade em receber tudo na requisição. Juro que já conversei, às vezes nem comando eu recebo. Pois é, o meu bloquinho é para ser preenchido. Eu não coloquei o nome do aparelho para o dentista marcar. Isso facilitou. Sim. Ah, para o dentista marcar qual é o aparelho? É, também é uma opção. É, eu já fiz requisição, eles mandam até para outros laboratórios. Indica o curso do Daniel, obrigado. ó, Ó, eu acho que esse assunto que a gente estava falando é um assunto que isso vem desde que eu comecei a pensar em fazer aparelhos dentários, eu acho que a gente sofre com isso. Mas, assim, eu quero que tu. E tem uma outra pergunta que eu também vou ler, que veio com antecedência, tá? Que mesmo. A gente quer saber a tua parte agora, tá? Mesmo tu encaminhando algumas coisas que tu acha que precisa, que são básicas, necessárias para construir um aparelho, às vezes ainda vem errado, entendeu? sim. Que, por exemplo, alguma experiência que tu já teve com algum laboratório que tu até deixou de trabalhar por causa disso? Eu deixo de trabalhar quando, assim, errar é humano, né? É, Então, a gente está aqui para dividir. Eu deixo de trabalhar quando a minha observação não é bem vista. Até porque, ó, vamos supor, a gente, num laboratório, ninguém trabalha sozinho. Talvez no início, mas com o tempo depois, você tem uma equipe. Essa pessoa que está recebendo o modelinho, talvez não seja o dono do laboratório, aquela pessoa que você tem como referência, que você vê que faz dispositivos maravilhosos. Recebeu uma outra pessoa e ela não estava, enfim. Né? E essa outra pessoa não estava num dia bom, aconteceu alguma coisa, é normal. Mas a uhum, pessoa que fez o dispositivo mal adaptado, um grampo que ficou frouxo, duplicou o modelo e não deveria ter duplicado, e por isso eu tenho que reembasar, e eu não me atentei, estou com o paciente na cadeira, vou ter que reembasar ali na hora. Então gera um estresse, ok? Aí eu vou ligar no laboratório, vou tentar entender o que aconteceu, e a pessoa que está lá do outro lado da linha, vocês ortotécnicos, não recebem bem a minha crítica. Não, como assim o aparelho ficou mal feito? Não, impossível. Escuta, eu fiquei reembasando ele na frente do paciente. Tudo bem, foi erro meu, eu deveria ter checado isso antes e tal. Ou como já aconteceu comigo. Uma vez eu uhum, fui cimentar um disjuntor, sabe aquela assim, ah, eu confio, tá tudo certo, nunca deu problema. Quando eu fui ensinar a mãe a ativar o parafuso, o ortotécnico não tinha separado na hora de dar o acabamento e o acrílico estava unido. Tinha acabado de cimentar um RAS e o acrílico do RAS estava unido, então eu não conseguia girar a chave. O que eu fiz? Tive que tirar todo aquele sofrimento que eu acabei de recimentar, enfim. Liguei no laboratório e falei, escuta, o que aconteceu? Na mesma hora, o cara falou, pelo amor de Deus, me desculpa, não é possível que isso aconteceu. Qual é o nome do paciente que eu vou ver quem fez esse aparelho? Que não fui eu. Aí ele me ligou em 5 minutos. Olha, foi o fulano, ele teve um problema. Por isso que eu cito esse exemplo. Se o cara se retrata, olha, aconteceu isso jamais pode ter acontecido, peço desculpa, se você quiser, eu converso com o seu paciente pelo constrangimento.
é diferente de alguém que eu ligo e a pessoa fala assim, olha, eu acho que você está enganado. Como assim não separou o acrílico do aparelho? Tem certeza, doutor? E aí fica nesse clima. Aí realmente eu vou mudar de ortotécnico, eu vou começar a fazer em outro lugar. Então, da mesma forma que nós também podemos, às vezes, moldar errado, na hora de adaptar a banda ou de pôr um fiozinho para travar, sem querer eu pressionei demais e eu desloco a banda. Isso é muito comum. Não, eu não desloquei banda nenhuma, foi você. Foi você, nossa, você não viu que a banda estava ruim? Você me mandou o aparelho assim mesmo? Quando fica nesse empurra, gente, não dá. É Uhum. melhor ou a gente ter humildade de reconhecer o erro, o ortotécnico a mesma coisa, ou separa. Porque a Uhum. partir do momento que desgastou a relação, não vai funcionar. Uhum. Desde um receituário mal preenchido ou não preenchido, teve alguém ali que mandou, eu recebo um modelinho de gesso só com os nomes. Por favor, não pode ser assim. Liga lá nesse ortotécnico. A Mari mesmo já me contou uma história, vou abrir. Que tem pessoas que mandam aparelho que ela gostaria de não receber mais. Turma, vamos ter capricho, vamos cuidar. Vocês não querem ter paciente, vocês têm um nome a zelar, vocês têm coisas para cuidar. Então, tem que ser um trabalho bem feito nas duas pontas. Se eu fizer uma banda mal adaptada, se eu fizer uma moldagem de transferência, não proporcionei direito o pó e o líquido, tem uma série de fatores que vão dar errado. Nada de ficar pondo sal no gesso para acelerar, ele vai ficar todo poroso, todo quebradiço. É, Não vai funcionar, né? essa é uma questão que a gente deveria falar aqui também, uma outra hora, sobre as moldagens, sabe? Até tem uma pessoa que eu acho que seria bem legal para falar aqui sobre isso. Acho que vai ser legal até para vocês, dentistas. E outra coisa, eu queria saber como que a tua opinião, tá? Tudo que a gente está falando aqui, né, Daniel, é sobre a tua visão. Então, não é sobre o teu colega ou sobre como deveria ser, ou se isso é Sim. uma verdade absoluta ou qualquer coisa assim. Mas como que tu faz no teu laboratório quando, por exemplo, assim, tu recebe um trabalho, ele está super adaptado no modelo, está perfeito, no modelo está como tu gostaria que ficasse na boca. Mas aí quando tu coloca no paciente, ele não está exatamente como tu gostaria. O que que tu acha? Qual é a maneira que tu procede quando isso acontece? Então, tem algumas pessoas falando aqui, né, de aparelhos que não estão bem encaixados, Uhum. bandas que estavam viradas. Oi, As bandas Thalita. a gente sabe, as bandas a gente sempre deve conferir. Uhum. E se tiver algum erro, às vezes não é o doutor que vaza esse gesso. Então, às vezes acaba que, por exemplo, foi o ASB, o TSB que vazou e aconteceu de errar, né? A gente avisa e tal, às vezes vai lá, vira, deixa lá direitinho, Uhum. avisa o doutor, para se caso der algum problema, infelizmente, ou vê se ele quer mudar de novo, né? O que acontece? Vamos supor, veio o dispositivo, está bem adaptado no modelo. Quando eu vou levar na boca, se ele não está adaptando, o que provavelmente eu vou entender disso? Esse modelo não é a boca do meu paciente. Não que é de outro paciente trocado, não, não é Não, isso. não, sim. Mas é um modelo que talvez foi duplicado, tem algum desgaste na hora que foi manipulado, Mas se na tu hora de... reconhecer que era, mas se tu reconhece, por exemplo, que foi o gesso que saiu do teu consultório, entendeu? Não, que não foi duplicado. O mesmo Foi duplicado e realmente foi o tudo gesso que tu enviou para o laboratório. mais. Se tu realmente foi aquele gesso que tu mesmo Graças a enviou. Deus, Nunca graças aconteceu. a Deus isso comigo nunca aconteceu. Já Mas, aconteceu assim, ó. Porque tem algumas situações, principalmente quando eu peço urgência, tá? uhum, Eu aqui, e ó, eu sei que os ortotécnicos preferem que nós façamos o vazamento do gesso. Mas sim. quando eu tenho urgência, eu não vazo. Esse ortotécnico aqui de Curitiba, eu já ligo para ele 2, 3 dias. Ó, vou moldar o paciente às 9. 9h30 tá o motoboy no consultório. Doutor, Uhum, já moldou? Tá aqui, eu entrego para ele só com o papelzinho da requisição, uma gaze levemente úmida ali e um encho de papel, porque no motoboy as caixinhas vão balançando, eu deixo bem estático aquilo ali, parado, vai para o laboratório, ele vaza, ele me devolve. Eu confio no vazamento dele, nunca tive problema. Mas assim, não é para acontecer. Se é o meu gesso que eu vazei e quando vem tá diferente da boca, provavelmente houve alguma distorção, né?
esse vazamento não ficou legal. Então, porque assim, o laboratório não mexeu no gesso. Ah, daria para ver se ele passou uma Lecron, se ele cortou o gesso. Mas você vê que o gesso está intacto, não tem nenhum desgaste de anatomia de coroa, cúspide e tudo mais. Aí a falha é no meu vazamento, com certeza. Né? Por isso que não está adaptando. Né? Eu acho, e eu entendo, e é exatamente por isso que os ortotécnicos preferem que os cirurgiões dentistas vazem os gessos. É. Para, entre aspas, se isentar dessa responsabilidade. Porque cada passo do processo existe um passo de erro que pode ser incorporado. Né? Desde uma banda, desde uma moldagem, um vazamento de gesso e a confecção do dispositivo, que não é nada fácil. Então, se o ortotécnico fica, entre aspas, viu, só com essa responsabilidade da confecção do dispositivo, são menos passos que ele pode correr risco de incorporar erro, que já é muita coisa. Né? Fazer todos os grampos, prender os grampos, vir com acrílico, depois dar acabamento, polimento, esse brilho maravilhoso igual a Mari faz, que é um segredo. Então, assim, não é É, não. fácil. Né? Não é fácil. E aí tem uma outra questão que tu comentou, que tu queria mostrar algumas imagens pra gente sobre o que tu acha que também tem algum erro, né? Às vezes quando tu recebe alguns aparelhos, enfim, que tu acha que prejudicam na adaptação e que tu acha que às vezes poderiam melhorar, né? Qual que era essa questão? De adaptação do que, O perdão, Mari? pessoal tava falando do alginato, sobre não colocar a gaze úmida. Tu teve algum problema com isso algum Não, dia? não. A gaze úmida é bem importante. Ó, eu vi ali ortoprótese, algodão molhado. Não, pelo amor de Deus, deixa eu me defender. Não é algodão molhado, não é gaze encharcada, nada disso. Eu faço a desinfecção, eu lavo, passo no glutaraldeído. Eu sei que os laboratórios também fazem. Eu faço a minha parte. Depois disso, eu coloco dentro da caixa um papel úmido para manter a umidade atmosférica ali dentro, porque isso vai ficar fechado. Volto a dizer, como eu falei que eu vou encher de papel, papel de guardanapo, para que isso fique estável, isso vai puxar a umidade do alginato, ele vai ressecar. Por isso eu não ponho aqueles papel tudo cheio de água dentro da minha moldagem, viu? Fique bem claro, orto alguma coisa que tinha mandado. Eu deixo uma Ortoprótese gaze, é isso, caro. eu deixo uma gaze úmida para preservar a umidade dentro da caixa. Eu não sei. Ele buscou no meu laboratório 9h30, mas quem me garante que ele vai vazar dali mais meia hora? Pode ser que ele É, vaze depois do almoço, né? ou até o motoboy demore um pouquinho para entregar, né? Sim, e outra. Eu estou numa cidade que ainda assim tem umidade, mas vamos pegar quem está aí no Goiásão da vida, no Centro-Oeste, alguém falou em Cuiabá é impossível TPD vazar, ó. Tá vendo? É muito quente, exato, ó, tá? Beleza? Então, você estava falando da adaptação, né, Mari? Fala de volta aí que eu me perdi. O Panda também ele perguntou, pediu para te dar algumas dicas agora. Óbvio que isso tudo é novo para nós, essa questão. Claro que eu acho que a gente deveria ter adotado lá antes, não foi só por causa do coronavírus, né? Porque eu acho que tem outras doenças que a gente pode também adquirir, não higienizando não tendo cuidado com a higiene nessa parte, né? Aí o Panda falou agora para te, de repente, dar uma palavrinha pequena para a gente sobre a biossegurança nesses casos de coronavírus, sobre como vocês pretendem, se tu já tem alguma, eu não sei se tu já está atendendo, eu acho que Então, eu atendi tem só um saúde. ou outro paciente, não fiz moldagem, não fiz absolutamente nada. Fiz alguns controles de alguns dispositivos, de alguns aparelhos que eu sabia que precisava. Um terço, metade, vamos assim dizer, dos meus pacientes só eu atendi, o resto não. E não vou atender provavelmente agora em maio, porque a tendência, infelizmente, é piorar muito. O pessoal tem relaxado aí, então eu vou deixar eles mais em casa. Eu estou fazendo a minha parte, evitando que meus pacientes saiam, também não vou sair. Mas assim, o que eu fazia é fazer uma lavagem com água corrente e colocar no glutaraldeído, tá? Eu sei que tem gente que usa alguns outros produtos e isso eu aprendi desde a faculdade. Eu fiz em 2000, então mudou muita coisa, né? Hoje, inclusive aqui em Araucária, que é a região metropolitana de Curitiba, tem uma empresa que chama Profilática, muito bacana. Eles têm muitos produtos de asepsia, de desinfecção, que vale a pena usar.
Eu te confesso que eu não sei se eles têm algum outro dispositivo mais moderno, mais eficiente Uhum, até para esse tipo de material, porque eu faço isso e eu tenho certeza que o meu laboratório aqui também faz uma nova desinfecção na hora que chega, porque na dúvida desinfeto de todo mundo. Agora, se tem algum outro produto mais eficiente, aí já desconheço, uhum, não faço. entendi. Por isso, escaneamento. É, né? Né? A gente evita uma série de situações, né? É, Escaneamento, modelinho digital, aí se for o caso vocês imprimem aí, fica muito mais pena prático, né? que ainda não é uma. Mas foi bom Uma entrar grande nesse assunto, realidade, né? né? Ainda foi bom Uhum. entrar nesse assunto, Daniel, porque eu acho que tu já está escaneando, né? Já está fazendo dispositivos com Uhum. escaneamento e modelo impresso. Tu acha que vai resolver esse problema entre técnico e dentista? Eu Não, já sei a resposta, tá? Mas eu quero que tu fale não. sobre. E existe muito erro de escaneamento também, tá? Eu vou falar um pouco da minha história, ok? Quando eu comprei o scanner, eu comprei, vou até falar onde, comprei junto da Kremer. É lógico que a gente pode viajar para fora, botar o scanner embaixo do braço e trazer. Só que você não tem todo o suporte, você não tem treinamento, você não sabe nem mexer, né? Um computador, beleza, a gente pesquisa ali como é que instala as coisas e se vira. Agora, um scanner, você colocar o scanner a uma certa distância, escanear a mesma distância, a boca toda cheia de saliva, ou, enfim, exudatos, resíduos, vai dar distorção, porque o scanner faz uma captação da reflexão da luz. Então, se eu tiver uma superfície muito cheia de saliva, vai refletir de forma diferente, principalmente pensando em todas as rugosidades do palato, que é onde tem maior erro de escaneamento, não é nem de estrutura dentária, mas sim de tecido mole, que é difícil. E se eu tiver um ambiente muito úmido, com muita secreção, muita saliva, vai dar distorção. A Sueli, uma vez, inclusive, até me chamou perguntando sobre isso, o que, que eu achava de um paciente que o acrílico ficava pegando e ele que escaneou. Eu falei, provavelmente foi erro de escaneamento. Né? Uhum, Então, ele não identificou aonde estava realmente o tecido mole, estaria um pouquinho mais baixo, e a hora que ela fez o acrílico, ficou uma folga. Eu não lembro se ficou folga ou se ficou pegando, alguma coisa assim. Então, assim, não é por causa do scanner que vai evitar esse problema de comunicação. Isso, infelizmente, se as pessoas não baixarem a guarda, terem humildade, irem nos laboratórios de vocês, ter uma relação mais pessoal, não vai resolver. O scanner é uma excelente ferramenta para a gente dinamizar, para a gente agregar valor, para a gente tirar alguns passos que poderia estar incorporando o erro, mas se não for bem feito, vai dar muito mais problema ainda. Né? E ele dinamiza no intuito de fazer um escaneamento, agrega valor, meu paciente está vendo o que está acontecendo, posso demonstrar algumas situações para ele e te envio esse arquivo em questão de minutos. Né? Te envio de forma online. Hoje, por enquanto, vocês ainda estão tendo que imprimir os modelos, mas já existem softwares que dá para fazer as pistas, barras, placas oclusais, placas acrílicas virtualmente, e aí você imprime os dispositivos. Tem um uhum, laboratório aqui em Curitiba, quando eu fiz o treinamento, ele me falou, Daniel, a única coisa que os ortotécnicos precisam realmente fazer são os grampos. E os grampos a gente pode, inclusive, soldar a laser nos nichos de acrílico, uhum. né, da resina impressa. Dá para fazer. Né? Mas, enfim, isso já é um passo mais adiante, quem sabe um dia. Né? Mas assim, tem muita gente também que fala que tem medo dessa questão do 3D, digamos assim, tirar o trabalho do ortotécnico, né? Nunca. Não, A não. gente sempre vai ser um intermediário, porque o dentista próprio, ele não vai fazer, mesmo ele tendo a opção de imprimir, mas ele não vai montar o dispositivo. Quem vai montar é a gente, não adianta, Sim. né? Então, sempre vai Não, ser. isso é uma preocupação que não procede, não. Isso não vai Uhum. acontecer. E também teve uma pergunta assim, mas eu acho que talvez ela seja repetitiva dependendo da resposta. Qual é o erro mortal que não pode ser cometido na construção de um aparelho? Não tem só um, né? Tem vários. Porque são vários Assim, passos, isso a né? gente está falando sobre uma boa prescrição do doutor, tá? Uhum. Por exemplo, assim, tu mandou tudo certinho, tá? Mas assim, tem alguns erros.
que o ortotécnico, a gente está falando sobre até para iniciantes, tá, Daniel? Nem tanto para quem já trabalha há anos com isso ou coisa assim, mas tem muita gente iniciando também que de repente gostaria de escutar, né? Por exemplo, mesmo eu te enviando as prescrições, mas tem alguns detalhes que pode ser que aconteçam mesmo assim. O que que tu acha que pode ser mortal, assim, para construir um aparelho e não. Olha, o que dá muito problema é quando o ortotécnico duplica modelo Ou seja, a gente e não duplica em modelo. não dupliquem. Assim, uma vez eu conversei com o ortotécnico daqui e tal, por que de duplicar? Ele falou, uma vez um cara falou que se duplicasse o modelo que você está trabalhando, se ele desgasta, se ele quebra, alguma coisa, você tem um. Porque daí eu não preciso colar, porque o pessoal não gosta quando cola, mas vai dar mais distorção. Né? Então, o ideal é que não dupliquem. Respeitar as áreas das estruturas, né? Até onde vão os grampos, até onde vão os acrílicos, procurar respeitar o equador protético. Às vezes vem alguns dispositivos que, ou vamos supor, uma contenção ou alguma plaquinha expansora, e o acrílico fica por cima do símbolo ou em alguma fossa, acima do equador protético de algum dente, impedindo a erupção. Então, isso vai fazer com que o dente vai querer romper, o dispositivo não vai adaptar. Muitas das vezes, nós, cirurgiões dentistas, nem prestamos atenção a isso, que seria facilmente resolvido. Um desgaste com uma fresa, um desgaste com uma broquinha, o que é normal. A gente tem que lembrar, isso é uma visão minha, tá? Que eu falo isso para os colegas dentistas. É, Quando nós confeccionamos o dispositivo, ele é feito para aquele paciente nesse exato momento. Mas esse paciente vai ficar com esse dispositivo durante meses, talvez Uhum. durante anos. E essa maloclusão ainda vai se desenvolver. Maloclusão que eu digo, não que o paciente é classe 1 vai virar classe 2, não é isso. Essa oclusão, esse desenvolvimento dentário, ele é dinâmico. Os dentes vão irromper, alguns dentes vão se movimentar. E nós temos que fazer desgastes, nós temos que fazer alívios para poder compensar tudo isso. Talvez, infelizmente, ter que fazer alguns desgastes para corrigir dispositivos mal confeccionados, infelizmente, mas aí toda vez que identificar, fotografe, mande para o seu ortotécnico, vá lá, mostre, converse, porque aí os dois crescem. Né? E eu não tenho dúvida que o seu ortotécnico vai receber isso de forma muito positiva. Né? Poxa, que bacana, o doutor está falando. Não pense que ele vai achar, nossa, esse doutor é um chato, tudo que eu mando ele quer mudar, ele quer diferente. Infelizmente, se ele pensar assim, sinto muito para ele, né? Mas seria bom que ele recebesse isso de forma positiva. Pô, que bacana, o cara tá me ajudando a ver onde eu errei. Eu já recebi um disjuntor de Haas que tinha um grampo indo para vestibular, sendo que na vestibular eu nem preciso. Eu preciso de apoios na palatina, porque a gente empurra do centro para vestibular. Esses grampos na vestibular, a justificativa do ortotécnico, é para você pôr resina para grudar melhor. Eu não confio a estabilidade do meu disjuntor em uma resina grudando na vestibular. Eu posso sim pôr apoios de resina na palatina, mas esse grampo na vestibular em específico, eu até postei isso no Instagram, ele iria atrapalhar a erupção do canino. Um paciente ali com 10 anos e meio, 11 anos, que eu estou fazendo a disjunção para ganhar perímetro, para que o canino irrompa, tenha mais espaço. Se eu tenho um grampo exatamente na mesial do primeiro pré, bem onde o canino vai descer. Então eu falei para ele, a partir de hoje, procure deixar os braços dos disjuntores só tocando as faces palatinas. Não precisa envolver a vestibular. Ele recebeu bem, achou inclusive interessante, eu argumentei o porquê, tá ótimo. Pelo menos os meus vêm assim. Então, assim, eu acho que não existe um único erro fatal assim para os dispositivos, enfim, todos os dispositivos. Existe um somatório de erros, né? Um dos que eu vejo muito são os ortotécnicos realmente duplicando o modelo, alguns fios mal adaptados na vestibular de dentes, sem tocar, molas um pouco mais intensas do que outras. Vamos supor, uma mola frontal, eu preciso vestibularizar todos os incisivos, está tocando só no central e não no lateral. Então, alguns detalhes, basicamente isso, mas não seria difícil eu julgar ou apontar só um único erro, sabe? Tem uma série deles, né? Tem ali, a menina também falou quanto tempo de garantia podemos dar para um aparelho, como vocês administram um conserto.
Por exemplo, eu acho que depende muito, né, Daniel? Por exemplo, que tipo de Puxa, problema deu, né? Porque conserto para um aparelho, não tem como eu dar garantia. por exemplo, assim, como é que eu vou fazer um aparelho, por exemplo, um RAS, um IREX, alguma coisa, uma criança que, tipo, vai comer, às vezes tu não sabe se não comeu bala, se não, tipo, se não fez o que não deveria fazer né, a gente não tá 24 horas com ele. Como que a gente vai dar, É, tipo, garantia de uma coisa que foi feita para uma criança que tu não tem como, né? Eu, por exemplo, aqui no não laboratório, sinceramente, eu não dou garantia, né? Ah, quebrou, a gente vai fazer o conserto e vai cobrar o vai conserto, cobrar. né? A não É ser que difícil a seja, por gente dar uma exemplo, garantia, porque, por exemplo, igual eu vou fazer uma colagem de bracts. Vou atender dois irmãos. Eu estou usando o mesmo ácido, eu estou usando o mesmo adesivo, eu vou usar a mesma resina, os mesmos bracts, eu sou o mesmo operador, eu fiz a mesma profilaxia neles. Por mais que um veio com placa e o outro sem, eu faço profilaxia em todo mundo, preparo do meu campo operatório, ácido, adesivo e colagem. Passei o arco, passei as orientações para as crianças, o que pode, o que não pode comer, como cuidar. 2 dias depois, um vem com 3 peças descoladas e o outro nunca descolou. Por que, que a garantia para um é maior e para o outro é menor? Então, isso, infelizmente, dentro de uma cavidade bucal, e as peças, se a gente pensar nos componentes, num torno de parafuso, na resistência de um fio 0708, essa garantia é praticamente indeterminada. Né? uhum, Esses componentes não quebram por si só, quebram com mau uso. É diferente de eu pegar um carro, andar no asfalto e o mesmo carro e andar só em trilha. Então ele vai ter um gasto maior. E a garantia é a mesma para todas as peças. Então eu não dou garantia. Eu uhum. dou garantia porque eu confio no componente em si. Mas dizer, ó, que até o dia tal ele vai ficar bom, isso é praticamente Eu acho impossível, que né? não dá para manter um padrão também, né? Porque, É por muito exemplo, subjetivo, né? porque às vezes eu acho também que a gente tem a nossa parte também como ortotécnico, de cuidados, sabe? De não passar broca no fio, porque aquele fio lá, às vezes tudo bem, tipo, a gente sabe que volta. Eu já fiz conserto dos meus Howleys, ou enfim, ou às vezes a gente tudo tem que avaliar, né? Porque às vezes o doutor, pô, mas tu tá me cobrando um conserto que faz uma semana que tu me entregou o aparelho. Ou, ou às vezes, pô, fez 2 dias, sabe? Aí tu vai analisar lá, tu vê que deu uma passada de broca no fio, tu vê que às vezes, né? A gente sabe quando fez esse erro, sabe? A Uhum. gente consegue ver quando deu lá. Da mesma forma, eu falo também nos cursos. Para nós, cirurgiões dentistas, quando chega um dispositivo, pega ele na mão, checa a união de todos os fios com os acrílicos, porque às vezes o ortotécnico, na hora de dar um acabamento, deu uma bobeada, passou uma pedra, passou uma fresa, nem deveria estar fazendo isso nesse momento, né? Porque o seu dispositivo já está completo, não deveria estar mexendo ali nessas uniões. Mas, enfim, às vezes pode acontecer. E isso eu já vi antes de pôr em boca do paciente. Porque Uhum. sem querer, às vezes o ortotécnico passou uma pedrinha ali no fio, ele vai estar mais frágil. Pega um arco dorsal ali de um, enfim, de um planas composto, o paciente vai querer fazer lateralidade. O arco dorsal sofre muito estresse, muita força, e ali quebra. E aí o que, que eu vou falar para ele, né? Se eu já identifiquei que veio com uma trinquinha, eu já mostro para você, ó, eu nem pus na boca dele, hein, eu nem mexi. Nossa, doutor, eu nem vi. Peraí que eu vou trocar esse arco agora mesmo. Inclusive, você devolve, tá com o arco inteiro. Então, você está dando a garantia que o aparelho veio legal. Eu também estou dando a garantia que o aparelho está legal. E agora eu ponho na boca. Daqui Uhum. para frente, a culpa não é sua e nem minha. Né? Então, é para os dois lados. Porque às vezes o dentista olhou, tá tudo ok. E vocês também olharam antes do aparelho sair daí. Tá tudo ok nas uniões de grampos e acrílicos. Quando o dentista vai fazer algum ajuste em boca, passou a pedra, passou a É. fresa, e aí deu uma mordida, vai trincar. Então tem que ser checado antes de sair daí, quando chega no nosso consultório, para poder entregar na boca e não ter nenhum problema. E aí não deve dar problema, mas às vezes o paciente vai comer pedra, vai comer algumas coisas que não deve, vai pôr no bolso, né? Teve alguém que falou, como dar garantia no aparelho do paciente que põe no bolso, pisa em cima. Não dá, né? Não tem como. Pessoal, então, tem que cuidar. O pessoal falou ali, ó, o Jean
Gostei do detalhe do Hirax não tocar na vestibular. Pois é, Jean, não sei se o G é o ortotécnico ou não. Não precisa, gente, ó, não precisa levar o fio para vestibular. Toda a pressão, toda a força é do palato em direção à vestibular. Essas barras, esses braços, se vocês adaptarem de segundo molar, para os casos onde o segundo molar está irrompendo e precisa incluir, de segundo molar até primeiro pré, tá ótimo. Se você leva o fio para vestibular, é mais área de retenção de placa, é mais área para juntar alimento. Às vezes os caninos precisam irromper exatamente nesse espaço onde você circundou o fio na mesial dos primeiros prés, e isso vai dar problema. Então, converse com os seus colegas cirurgiões dentistas e fale, ó, doutor, a partir de hoje a gente está mandando o fiozinho só até ali, para não atrapalhar, para não juntar mais resíduo, ok? Então isso ajuda bastante, tá? A Sueli mandou ali, ó, e a solda do McNamara quando quebra? A maioria das vezes é por conta de estresse da disjunção. Sim e não, né? Para uma solda bem feita, pode ser do estresse da ativação. Mas, às vezes, dependendo de como foi feita essa solda aí, pode ser o desgaste da solda. E dentro da cavidade bucal, ele vai oxidar, né? Mas é que solda ela não quebra, ela pode desunir por algum Isso, problema de soldar. durante a solda, né? Por Isso, o problema na exemplo, confecção, né? contaminou a solda, não foi Isso. feito todos os passos que deveriam ser feitos. Aí pode Você ser tem que a solda... usado, você já ouviu falar aquela solda TIG? Não, TIGI? não. É uma solda em ambiente inerte, com ozônio e tal, Uhum. para soldar direto nos modelinhos Ah, impressos. os digital, não ouvi. É. A gente conhece, no caso, eu só conheço a PUC ou a digital. Uhum. A digital. Olha só, tem uma pergunta do Felipe Daniel, que diz assim, e no caso do Haas Silva Filho, o fio envolve vestibular? Então, mas aí é para quando tem algum descido, um canininho descido, não é? Que ainda vai esfoliar, é isso? Então, aqui eu não faço Haas, assim, eu já fiz Hirax, tipo, que eles querem só a estrutura do McNamara e colado, entendeu? Mas assim, que nem a gente tá Não, falando. eu sei, eu já vi. Calma, eu já vi. Infelizmente, ó, vou te falar assim, ó, minha visão como cirurgião dentista, professor e que vê essas coisas acontecerem. Gente, Haas, vamos voltar para a essência. Haas, duas bandas. Primeiro, McNamara. Acrílico em todo oclusal, uma placa de acrílico cimentado ou bem reembasado pode ser removível. Por quê? Pacientes mais jovens, a sutura é menos resistente, ele está esfoliando, provavelmente nem tem um primeiro molar. Bandar dentes descidos, os dentes descidos não são tão retentivos, eles são expulsivos, o equador protético quase não existe ali, ele é algo praticamente paralelo ou bem expulsivo, então fica muito difícil essa retentividade. Quando a gente aumenta a área de união, por exemplo, todo esse acrílico na superfície oclusal, faces livres, a gente ganha estabilidade. Mas a mecânica do McNamara é muito similar a um Hirax. Ele tende a inclinar, porque ele fica próximo ainda assim do plano oclusal, diferente do Haas, que tem o acrílico. Porém, como é uma criança jovem, vai abrir tranquilamente. O melhor disjuntor é o Haas. O melhor de todos, o disjuntor de eleição, ele é o Haas. Por quê? Ele é dento muco suportado. Ele é um dispositivo onde transfere melhor a força lá para cima no palato, próximo do centro de resistência. Por isso a grande vantagem dele. Tem limite de idade, tem que ser bem confeccionado. O acrílico, quando a gente cimenta, já não pode estar pressionando essas estruturas do palato, senão pode acabar causando uma isquemia. Oi, pessoal. Tive uns probleminhas para conectar de novo aqui. Oi, pessoal. Tive uns probleminhas para conectar aqui de novo. Me perdoem. Vou colocar o Daniel de novo, tá? E Desculpa, aí? Daniel. Não, imagina, tem nada Não queria não. conectar de novo, por causa que ele estava salvando o vídeo anterior, sabe?
É, eu acho que ele devia estar processando para deixar na rede, né? ele fica, porque eu tomei o maior cuidado, porque eu sei que tem gente que não vai poder assistir. E Nossa, um aí monte de gente me pediu, me pelo amor de pediu, por Deus, salve. favor, deixa salvo. Aí Vou agora a lá. gente bota um laço Vou, ali. vou esperar todo Deixa mundo só, voltar. deixa só um pouquinho deles mais voltar, que eu também quero dar um Isso. recado, que é o seguinte, eu vou pedir para eles fazerem as perguntas que eles ainda têm. Vou deixar para encerrar o teu assunto, ver se eles ainda têm algumas perguntas e para a gente, de repente, finalizar. Mas Tá. assim, ó, tem uma pergunta da Cibele que ficou lá naquela, mas eu anotei, tá? Notou, Que ela legal. disse que ela tinha construído um RAS, né? E já fazia 6 meses e essa solda desuniu, tipo, né? Como é que, tipo, a solda soltou, né? Ela pergunta o que pode ter acontecido. Eu sei que não, vocês não têm muita informação desses processos de como faz a solda, mas eu vou eu responder para ela. Sol da prata, normal, né? Com fluxo, Sim, tudo. eu acho que 90, sei lá, eu não sei nem dizer o percentual, mas eu acredito que aqui a maioria use a solda prata, porque uma solda laser, por exemplo, para a gente seria quase Porque inviável. assim, né? O processo de solda, eu sei do que eu fiz quando eu estava na graduação e na pós, né? Porque a Pois gente é, vocês fazia os têm quase dispositivos, um né? pouco, né? É, passando o fluxo nos dois lados, esquentando bem, fazendo um processo correto, não é para acontecer, né? Eu Mas acho que assim, se referia assim, se tu sabe, se tem, se tu acha que foi algum processo da disjunção que faz com que force isso aconteça, mas eu acredito que não, né? não, até porque se fosse assim, isso dentro de. Que a parte ativa da disjunção é 7 dias, 10 dias. A partir Uhum, desse momento, o disjuntor fica parado, travado, para uma uhum. disjunção rápida da maxila ou expansão rápida, né? E depois disso, o disjuntor fica travado só para estabilizar, formar osso, Não as quero dizer estruturas. nada, mas foi mau uso, hein, Sibeli? É, provavelmente sim, pode ser, né? Muitas das vezes é, né? Porque nessa fase de contenção o dispositivo está ali parado, Uhum, então ele não está sofrendo mais esforços mecânicos é. oriundos da ativação, né? E sim de Uhum. estresse, de mastigação e tudo mais. Pessoal, Tu acho tá, que dá até finali- para. tu tá É, vou finalizando. voltar naquele assunto lá que eu estava falando da forma clássica como eles são confeccionados. Uhum. Eu até voltei numa imagem aqui, ó. Eu vou virar a tela. Eu coloquei no meu outro celular, mas está lá o post lá no Instagram, tá? São esses bracinhos ali, ó, que eu circundei, que eu me refiro para não precisar pôr, ó. A não Então, ser ó, que sejam solicitados, né? sim, não, se pediu aí aquilo que a gente conversou no começo, né? O doutor gosta de colocar resina porque ele acha que isso aí vai salvar o aparelho dele. Mas não precisa, olha a foto ali de baixo. Uma banda bem adaptada, cimento de ionômero de vidro. Eu ainda pus uma resininha na palatina dos primeiros press e vida que segue, tá? Então assim, ó, o RAS, deixa eu voltar aqui, ó, depois eu mostro aquela outra imagem lá. O RAS, eu tenho banda nos primeiros molares. A partir de 10 anos, consigo bandar os primeiros molares, que são mais retentivos, vão me dar uma área maior de adaptação, eu vou para o RAS. Depois de uma certa idade, eu vou para o HIRAX. O HIRAX, o Hygienic Rapid Expansion, que é o nome do HIRAX, ele é um dispositivo como alternativa ao RAS. Não é o melhor dispositivo. Tem muita gente usando o HIRAX e delegando e minimizando as estruturas do HIRAX. O HIRAX é um dispositivo, vamos partir do pressuposto, para um adulto mais jovem, né, um adulto jovem, aquele paciente ali de 14, 15 anos. Tem gente pondo Hirax em crianças com 10, 12 anos. Não precisa. Ainda dá para usar RAS. Mas vamos supor, teu paciente já tem uns 14, 15. A chance de isso não abrir já é grande. Da gente ter uma estrutura dessa sutura mais unida, é um problema ali. Então a gente já vai para um dispositivo para não ter o acrílico, não dá o problema de isquemia. Ok. Só que o Hirax tem tudo aquilo que a gente conversou no começo. É um parafuso que fica mais próximo do plano horizontal.
Por isso a importância de parafusos pequenos, nem que tenha que fazer 2 dispositivos para poder subir ele mais próximo do centro de resistência dessa maxila. Aí vem o Hyrax com bandas em primeiros molares e primeiros prés. Esse é um Hyrax ideal. Por que ele precisa de bandas nos primeiros prés? Para dar suporte, para dar mais resistência e para que eu una o bloco do lado direito e o bloco do lado esquerdo. Eu tenho um bloco de ancoragem molar, o segundo pré não está bandado, não tem problema. Mas eu tenho um braço de fio que une na banda do primeiro pré, um fio na palatina. E isso é um bloco de 3 dentes de cada lado, que eu estou ativando e aumenta a minha chance de abrir a sutura. Esses Hyrax modificados que me assustam, o pessoal tem escaneado uma boca, nem se dá o trabalho de fazer banda. Pede só aquele arcabouço de metal, contornando a palatina e vestibular de molares e pré-molares, para colar com resina. Jamais isso vai ter a mesma resistência de que uma banda cimentada. Os próprios tubos colados não têm a mesma resistência de um tubo soldado a uma banda cimentada. Quem dirá um dispositivo onde nós temos um torno que vamos abrir e vai ser só colado com resina. E a chance de inclinar esses dentes é maior ainda. Então, assim, Daniel, mas me mandaram para eu fazer um dispositivo assim, um Hyrax modificado. Faça. Você, como ortotécnico, faça. Eu, como dentista, não deveria ter te mandado assim. O erro não é do ortotécnico, o erro é do ortodontista. Volto a frisar. Quem sou eu para dizer o que é certo e errado? Não, a gente não está aqui para julgar. Eu estou dizendo que essa não é a forma clássica, essa não é a forma como ele foi designado e tem um motivo pelo qual precisa das bandas. Por não ser um aparelho tão estável, eu preciso aumentar o número de bandas, bandando os primeiros prés. Existem Hyrax que a gente chama de Hyrax de ancoragem máxima. São 6 bandas. Molar, pré e pré. Para justamente aumentar essa possibilidade de disjunção. Mas, se te pediram, a gente vai ter que fazer. Mas eu sou contra, eu não gosto e não recomendo. Tá? Os meus alunos eu oriento, não faça assim. Não mande para os ortotécnicos assim. Porque, gente, tem chance de dar problema, o risco é grande. Aí vem aquele desgaste do paciente com você. Mas, doutor, eu vou ter que fazer outro? Vai. Mas o meu laboratório vai ter que fazer outro? Vai. E aí já começa a dar problema. Tá? Dificilmente eu tenho problema com os meus disjuntores, seja McNamara, seja Raso, seja Hyrax. Porque eu volto na essência deles. Beleza? Só para fechar o raciocínio que o Instagram nos interrompeu. Né? A Rose pediu para a gente tirar os comentários da tela, mas, Rose, depois eu mando aquela imagem lá para ti, que tá lá no feed lá do Daniel, lá no Dobras e Alças, mas eu mando ali para ti, tá? Que bem, não, eu só vi depois o pedido dela, daí já tinha saído a imagem. Tem aquela imagem que tu queria nos mostrar ali antes, né? Tá, do Equador protético. Vamos lá. Aqui é um outro problema que muitas das vezes os ortotécnicos não reparam e mandam. Né? É importante a gente avaliar o Equador protético. Deixa eu até virar meu computador aqui, para não ficar nos comentários. Pronto. É fundamental a gente... tirar também, por enquanto, se eles reclamaram. Pessoal, se der para enxergar, vocês me falem, senão eu tiro os comentários, tá? Não, os comentários no máximo ficam na minha cara, não dá nada. Eu acho que dá para ver bem, Tem que tomar cuidado, né? Eu sei que muitos de vocês sabem os limites até onde os acrílicos vão, né? E às vezes na hora de colocar o pó ali junto do líquido, passou um pouquinho, mas a gente vai lá, vocês ajustam, desgasta com uma fresa. Muitos de vocês devem e talvez delimitam esse equador protético. Não sei, a forma que eu aprendi clássica, né? Com o grafite ali vertical, vai riscando para identificar. Mas o importante é que o acrílico não ultrapasse esse equador protético. Porque vamos imaginar um acrílico que fica aqui acima dele, mais oclusal do que ele, pode e muitas das vezes vai impedir a erupção de alguns dentes. Existem dispositivos que o acrílico vai envolver toda a superfície, tudo bem. Mas vamos parar para pensar. Uma plaquinha expansora, um paciente que foi feita uma moldagem de transferência com pré-molar, um primeiro pré-molar irrompendo. E esse acrílico vem até aqui em cima.
o acrílico vai travar o dente. Na verdade, o dente vai romper e vai fazer com que o dispositivo não adapte mais. Por isso é fundamental, mas isso não é algo que o ortotécnico precisa fazer. O ortotécnico vai determinar o equador e vai fazer o dispositivo respeitando. Nós, cirurgiões dentistas, com o tempo, fazemos desgastes. Esse aparelho é Quando... meu. Aham. Olha lá quando eu mandei para a Mari, ó, bem adaptadinho aqui, ó. Porque esse paciente, ele tinha um molarzinho descido, ele tinha um molarzinho descido, porém, o molar esfoliou. Se eu mantivesse o acrílico como estava, eu não ia impedir aquela cúspide ali de romper. Então, o que, que eu faço? Faço um alívio, faço um desgaste. Isso é fundamental. Ah, aquele grampo já não vai mais ter efetividade. Mas, por enquanto, eu deixei até ele romper um pouquinho mais, e aí eu corto. Tá certo? Então, gente, mais um motivo pelo qual eu volto a frisar. O ortotécnico está fazendo o dispositivo para um momento estático da vida daquela criança. Essa maloclusão vai ter alteração, essa dentição vai se desenvolver, os dentes descidos vão esfoliar, vão vir pré-molares, vão vir outros molares, os caninos vão irromper, vão bater nos bracinhos de fio de disjuntores, vão bater em acrílico. O Bionator, a gente precisa fazer os desgastes seletivos em toda aquela superfície de acrílico. Quem pede o Clamit com acrílico no oclusal, em algumas situações, que tem o sem acrílico também, para alguns pacientes, eu preciso fazer desgastes, eu preciso fazer alívio para ir acompanhando esse desenvolvimento da maloclusão. Então, assim, eu não gosto dos dispositivos que invadem o equador protético. Tem alguns que precisam, claro. Vou fazer um Bionator, eu até tinha comentado aqui com a Mari, um Bionator que fica... Eu falei, não, mas Bionator tem. Não, não é o Bionator, é uma placa expansora. Enfim, qualquer dispositivo que você vê que vai interferir na erupção, antes de desgastar, liga para o ortotécnico, tira uma fotinho, mostra para ele, até para ele ver, puxa, será que fui eu que fiz? Será que é alguém que fez? Para sempre estar melhorando. Isso é importante. Não pega simplesmente, desgasta e acha ruim, reclama. No momento que o dispositivo vai entrar na boca, aquele acrílico não está legal, então deixa eu dividir isso com o ortotécnico. Esse dispositivo da Mari estava fantástico no momento que entrou na boca do meu paciente. Mas, ó, passou alguns meses, esfoliou o molarzinho. Então, agora eu preciso ajustar. A Mari não tem nada a ver com isso. A Mari fez um dispositivo fantástico para ele, ó. Inclusive com acrílico que muda de cor. Conta para eles aí, Mari. Aí eu deixo de ser, né? Tá? Olha só, eu tinha escrito isso, mas, cara, eu acabei de escrever e o Panda também escreveu. O Panda é o Odonto Panda, ele tá ali também, gaúcho também. Eu ia te perguntar uma coisa, mas tem a ver com ele, tá? Qual a importância tu acha que teriam condições ou que os dentistas se interessariam por saber como funciona a confecção dos aparelhos? Tu acha que isso é importante para a gente não ter tanto problema? Porque eu noto que às vezes os Na minha dentistas. especialização, isso teve justamente para não ter problema. Porque Quando é eu importante botava. saber as etapas, né, de construção. Uhum, Infelizmente, hoje em dia, os cursos não priorizam mais isso, né? uhum. Infelizmente, tem gente que nem usa ortopedia. O que, que a gente vai falar? Tem gente Eu, que acha eu, que, né, o aparelho por si só faz isso ou faz aquilo. E, sei lá, eu acho que os ortotécnicos que fazem essa parte de ortopedia vão morrer de fome se depender dessa galera. Mas precisa. Eu acho muito importante saber os passos da confecção, desde uma estrutura, desde as diferenças, por exemplo, de vazar um gesso com sal e sem sal. Esses macetes, esses chuncho, não é por aí, né? uhum. Seja o chuncho do Hirax super mega modificado, seja coisas para acelerar a presa do gesso. Usa um gesso pedra, usa, enfim, tem outras alternativas, né? E tem etapas que precisa de tempo, não tem o que fazer. Você vai Eu acho acelerar que uma presa térmica de uma resina, não tem o que fazer, né? eu tô falando isso, talvez seja muita pretensão a minha, mas eu acho que deveria dentro das especializações de ortodontia e dentro da especialização de ortopedia deveria ter um espaço voltado
a construção dos aparelhos e não só focar nessa parte fisiológica, né? Eu acho que, Uhum. porque eu sei que a maioria não tem. Não tem É, uma academia e que vá fica um muito ortotécnico delegado, né? lá, entendeu? Que vá uma pessoa, um ortotécnico, que vá lá, tipo, É, fica falar. muito delegado, né? Ó, você, sim, seria fantástico se tivesse um ortotécnico que fosse dar aula durante 4, 6 meses, meio ano, né? Para justamente passar essa visão, né? Enfim, infelizmente, quem já se formou e não teve essa visão, por isso que eu É, volto a frisar, tem que ter humildade, vai lá, faz um estágio, conversa com o ortotécnico, descobre como que funcionam as coisas, pega o nome correto dos dispositivos, dos componentes, até para que você possa se comunicar. Tem que aprender a falar o ortotechnicase, senão não vai funcionar. Ó, o Panda lá do Sul também mandou. Ó. Na verdade, perfeito. Ó. A grande maioria dos técnicos não tem conhecimento clínico e os dentistas não têm conhecimento técnico. É isso aí. É isso que a gente volta a falar, né? Então é importante saber os passos dentro de um atendimento num consultório, é importante saber como é feito os dispositivos, inclusive os consertos. Ah, meu paciente quebrou um arco dorsal. Ah, vou mandar o aparelho para a Mari consertar. Você moldou superior, inferior, fez o registro? Não. Precisava? Ué, ela vai apoiar esse dispositivo aonde? Ela vai estabilizar esse dispositivo aonde para fazer um conserto? uhum. Então, ah, não, quebrou uma solda aqui nessa banda, eu vou mandar a banda. Olha, eu estou pondo a banda e o modelo na caixinha. Nossa, isso é o que mais acontece. Ai, Se eu quebrou não um negócio fizer. aqui, posso te mandar só o aparelho? Não. Como? Como é que eu vou segurar na mão? Ele gruda aqui, ele gruda mais ali, mais ali. Não é assim. Então, esse conhecimento. Olha, eu até entendo, é louvável o dentista pensar isso, tudo bem, porque ele não tem esse conhecimento. Mas, gente, liga no laboratório. Ó, minha paciente veio com Bionator, quebrou o acrílico bem aqui no meio, ó, mas dá para reduzir. Se eu conseguir fazer esse reembasamento em boca, posso? Tenta aí, doutora. Se não der, mas eu não tenho acrílico. Ô, Mari, me manda um pouquinho de pó e líquido para eu fazer? Mando. Tenta aí. Se não conseguir, molda superior, molda inferior, faz o registrinho de mordida e me manda que eu conserto aqui. Pronto. Né? Ah, não, quebrou em vários pedaços o acrílico. Bom, aí não tem mais nem conserto. Não é uma É porque fratura que dá para reduzir, não tem o que às fazer. Né? vezes o que é tão óbvio pra gente não é pra vocês, às vezes o que é tão óbvio pra vocês não é pra nós, né? Por Sim. exemplo, são várias questões, né, que a gente coloca tudo, a gente leva em conta, por exemplo, ai, Mário, olha só, quebrou uma contenção aqui, o paciente assim, assim, assim. Tu pode passar aqui e pegar? Às vezes a gente, na correria, não perguntam, né? Aí tu vai lá buscar o aparelho, tá lá um aparelho numa caixinha box, só o aparelho sem o molde. Só que o meu boy, ele não sabe que não dá para consertar assim. Aí ele foi lá, ele buscou, ele trouxe, né? E não tinha o modelo. Aí chega aqui, pô, tu tem que gastar outro boy para buscar o modelo, sabe? Então são coisas que às vezes, pô, dá uma ligada, né? Olha, precisa, não precisa, como é que eu faço? Quebrou assim, dá para arrumar? Ó, vou te mandar o molde assim, assim, se não der, faz um novo. Pronto, vai fazer o quê? Às vezes não tem como arrumar, Já tem a moldagem, não deu para né? consertar. Eu Todas sempre as oriento, vezes, na pior das hipóteses, sempre molda. todas Sempre. as vezes, ó, minha forma de trabalho. O paciente quebrou o Bionato. Eu digo para ele, nós vamos tentar consertar. Mas já vamos partir do pressuposto, é um novo, custa X. Vem cá, vamos moldar o de cima, vamos moldar o de baixo, registro de mordida, pá, manda para o laboratório. Uhum. Daqui uma semana eu te marco, porque daí deu tempo de voltar. O que veio, doutor? Quanto eu pago? O conserto ou um novo? Ó, meu laboratório conseguiu consertar. Pô, graças a Deus, que maravilha. A bronca no menino é menor. Mas É, se quebrou, ele já está sabendo que pode ser conserto ou um novo. Ele vai tentar fazer o melhor. O que o meu ortotécnico disser que dá para fazer, ele vai fazer. Pronto. mas assim, né? Todas as questões que a gente falou até aqui, tudo é. Toda essa questão que a gente levantou até agora, que a gente está uma hora e pouco falando, tudo é caso de comunicação, bem como a Silvia Sim, mandou, né? Todas as questões envolvem comunicação, não adianta. Então, o que a gente queria, né, trazer na live de hoje, eu acho que eu tenho certeza que tu sempre age dessa forma. Então, eu tinha certeza que, que, que a forma como tu age, tu iria nos passar e passar para as pessoas que vieram assistir, né, Daniel?
Então, não adianta, é comunicação. Se a gente não conhece o Uhum. cliente, se o cliente já é antigo, se ele é novo, não interessa, a gente sempre tem que se comunicar, né? Seja por WhatsApp. Teve até uma pergunta assim que eu acho que foi nem me lembro, acho que foi a Rose que fez. Se como tu preferia que fosse essa comunicação, se tu gosta da comunicação por WhatsApp, ou se tu prefere que o teu ortotécnico vá lá no teu consultório, troque uma ideia contigo. Eu acho que às vezes eu gosto de receber os meus clientes aqui. Meu laboratório está sempre aberto para quem quiser vir, né? Mas às vezes também a gente não tem tempo, né? Tanto vocês quanto nós. Então, o WhatsApp também está aí para nos ajudar, né? Sim, ainda mais hoje em dia, né? A gente tem vários recursos. Dá para Uhum. mandar a foto, dá para você tirar a foto e fazer o desenho com o dedo em cima da foto. Eu sempre faço isso para os alunos. Volta e meia alguém manda. Eu acho que a Mari está assistindo aí. A Mari é uma outra Uhum. dentista lá. Acho que você já. Ela é do Rio, já indiquei você para ela também. Uhum. É Volta e minha meia cliente. eu falo, ó, é assim, ó, faz esse desenho, mostra que é isso aqui. E na dúvida, você tá mandando tudo isso no WhatsApp do ortotécnico. Falou, ó, não entendeu legal? Me liga, me manda um áudio que a gente volta a conversar. Porque realmente, às vezes, como é que a Mari de Caxias vai visitar a Mari do Rio? Não Ah, dá. não. É, a Como é gente que a tá. Mari de Caxias vai visitar o Daniel de Curitiba? Não dá. Então, vamos usar todas as ferramentas. Quanto mais a gente se comunicar, menor o erro. O que Uhum. acontece hoje em dia é que às vezes as pessoas esquecem que tem que, entre aspas, né, dar um passo atrás para depois seguir adiante. Ter humildade, querer aprender, querer desconstruir para depois poder seguir. Enquanto a galera não entender isso, vai ficar patinando, vai ficar relutando. Aí fica aquele empurra-empurra desnecessário, aquele desgaste. Ah, esse meu ortotécnico. Cara, eu fico louco. Como é que você vai falar isso na frente de um paciente reclamando de alguém que é parceiro seu? Se eu sou um paciente que estou sentado na cadeira, o meu dentista vira e fica resmungando porque o aparelho não está adaptando. Fala assim, ah, esse laboratório, viu? Escuta, quem que escolheu o laboratório? Não foi você? Então a culpa é sua também. Não adianta querer ficar pondo a culpa no outro. Seja porque você escolheu mal, seja porque o ortotécnico, vamos supor, o ortotécnico é ruim, ou porque você não soube dividir o conhecimento, porque você não soube pedir para ele melhorar, passar a informação correta, porque às vezes ele é um cara bom e você está ali só desmerecendo ele, mas você não adaptou bem as bandas, não transferiu direito, não travou essas bandas, não fez um bom vazamento de gesso e aí tem uma série de problemas. Então, não adianta. Teve alguém até que falou ali mais atrás, né? Os ortotécnicos têm os dentistas que merecem, os dentistas têm os ortotécnicos que merecem. Mas Isso a é, longo isso a mas longo prazo pode ser, mas no início, infelizmente, tem muito ortotécnico bom que está engolindo muito dentista que tá despreparado e é. vice-versa. Tem muito dentista bom que está engolindo ortotécnico ruim. Por isso, gente, diálogo, conversa, parceria. Ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Todos somos parceiros, não se esqueçam disso. Está com dificuldade de entender o dispositivo, vai no laboratório, liga, pede um desenho, pede foto. Temos vários recursos. Eu mando um monte de fotos dos meus alunos, para todo mundo que pede, então não tem como, né? Alguém Uhum. mandou, não fiz registro de mordida. Alguns Não, falam, escolhe por isso é preço. incomum. É, Eu acho que eu só vou ler uma última pode mandar. pergunta ali, porque diz assim, ó, fala um pouco sobre a comunicação do dentista e protético em relação aos ortopédicos. Como eu faço para aumentar o número de aparelhos ortopédicos no meu laboratório? Eduardo, eu Putz. acho que essa é uma pergunta que não, sei lá, não tem como a gente. Eu não entendi direito a pergunta, Não, talvez. eu acho que eu sei onde o Eduardo quer chegar. O Eduardo, assim, talvez os dentistas que mandam os dispositivos para ele, ou os parceiros dele, talvez não acreditam muito nessa ortopedia, não utilizam ortopedia, acreditam que um simples fato de colar brackets e isso vai funcionar. Né? Ou não faz nada disso. Ah, essa criança é muito nova, deixa crescer, mais para frente eu arrumo com o aparelho. Que Não, dó. ortopedia não tem. Que dó. Ortopedia não tem, não dá para voltar, corrigir o leite derramado. Perdeu o momento, não volta mais. Ah, não, mas com o aparelho eu arrumo isso, fica igual. Não, não fica igual.
tem coisas que não são substituíveis, e a ortopedia é uma delas. Não dá, gente. Eu adoraria poder montar o aparelho em todo mundo no momento que está, no último período transicional, que está trocando os dentes, e boa, mas não funciona assim. Pelo contrário, eu adoro todos os casos que eu posso fazer ortopedia. O meu resultado final fica muito melhor, muito mais harmônico e estável. Infelizmente, tem casos que eu só posso fazer ortodontia. Mas aí, Eduardo, né? Uhum. Mas aí, Eduardo, talvez seja os teus parceiros no ambiente onde você está inserido, os cirurgiões dentistas da tua região, talvez que não acreditem muito nisso. Manda eles fazerem meu curso que eu mostro para eles a importância da ortopedia, tá? Ai, é verdade. Última pergunta, então, Dani. Sobre os prazos de entrega. Tu fica incomodado quando um TPD te pede um prazo de entrega? Por exemplo, assim, o meu laboratório, eu peço um prazo maior para entrega de ortopedia, tá? Porque a gente sabe que ortopedia não é uma coisa fácil de fazer. A gente tem que ter cuidado, não é que nem fazer fritar pastel, é, né, uma coisa, a gente tem que analisar, desenha, dobra os fios, acrílico. Então, eu sempre Aonde vai peço. passar os travessões, os Sim. grampos, tudo? Sim, sim, sim. Então, aí, o que que acontece? Eu peço 10 dias úteis, no mínimo, para entrega dos ortopédicos, tá? Levando em conta tudo isso. Tu já pensou em trocar de laboratório por causa da questão do prazo? Porque, assim, o que que eu vou te pedir? Por que que eu tô falando isso? Porque eu noto que os meus colegas, alguns colegas, eles têm medo de perder os clientes e acabam querendo fazer milagre e a gente acaba tendo que trabalhar 24 horas por dia, tá? Virar a noite trabalhando por medo, às vezes, de ficar sem trabalho ou de o dentista, de repente, largar ele por causa do prazo, tá? Eu sou bem chata nessa questão de prazo, super chata. E quando eu vou te falar uma coisa que eu pratico aqui, tá? Quando o doutor ele exige que o meu prazo seja menor que o prazo que eu estou falando para ele que eu preciso, eu cobro uma urgência. Porque eu vou ter que pegar Boa. outros trabalhos, organizar aqueles outros trabalhos para passar o dele na frente, entendeu? Então eu sempre cobro esse valor que eu acho que é justo, porque eu penso assim, pô, se tu vai mandar uma entrega, né? Tu vai escolher um PAC, tu vai pagar um valor. Se tu vai escolher um SEDEX, tu vai pagar um Sedex é outro, outro. não É. é? Não, não, tem muito fundamento. Eu vou fazer uma analogia, porque como eu sou dentista, eu vou fazer uma analogia, mas respondendo isso. Eu vou fazer uma analogia pensando na parte da ortodontia. O paciente vem para mim e fala assim, doutor, fez uma avaliação, né? Doutor, eu queria instalar o aparelho tal, mas eu queria instalar, hoje é terça, né? Eu queria instalar na sexta. Não, não dá. Mas quanto que eu posso instalar? Vamos supor, esse mês eu não, que eu não atendo todos os dias da semana à vontade, o mês todo. Não, a gente vai instalar no dia 5 de junho. Só em junho? Sim, porque você ainda vai fazer os exames, as fotos, as geografias, moldagem, isso vai ser processado. No seu caso, você não tem nada de parte clínica, então está tudo redondinho, por isso você já vai fazer os exames. Esse processo demora um tempo para ficar pronto, em torno de uns 10, 12 dias. Vai voltar para o consultório, eu vou reavaliar os seus exames. Eu nem vou estar no consultório, vai vir no meu e-mail, vou reestudar o seu caso, confirmar se a minha avaliação clínica vai bater com a minha avaliação radiográfica, para daí fechar o seu diagnóstico e o plano de tratamento. Como eu vou voltar aqui no dia 6 de junho, em junho a gente pode marcar a sua colagem. Mas, doutor, eu queria antes, eu estou muito ansioso, eu estou numa urgência para instalar. Não tem. Eu nem cobro a urgência, o meu é não. Já perdi paciente com isso? Não me preocupo mais. Sabe por quê? Não deu o valor que realmente deveria. Se ele É, achou um outro colega que trabalhou antes, fez como ele queria, porque aí é o primeiro momento que a gente está passando a mão na cabeça do que o paciente está pedindo. por isso que eu digo, às vezes os colegas fazem isso, por exemplo, no primeiro, o teu cliente lá, o dentista, ele tá vindo para o teu laboratório, às vezes já pedindo uma urgência, tá? Às vezes Uhum. ele tá vindo pedindo urgência justamente porque o laboratório lá atrás não quis fazer as urgências para ele, porque é Sim. sempre, por exemplo, assim, tem um caso meu de um cliente, tá?
que sempre me manda no prazo certinho, é super querido, tipo, ó, faz no teu tempo, não tem problema, eu sei que demora. Mas uma vez ele me Eu pediu, também, eu nem ligo, deixa rolar. é, mas Vou aí, dar por o tempo para exemplo, você trabalhar, ué. assim, tem um caso esporádico, aí tudo bem, eu faço lá, inclusive, se for uma vez na vida e eu sei que é um problema que o paciente foi embora ou realmente ele tá com algum Não, problema, realmente, às vezes eu urgências. cobro um valor mínimo de urgência, sabe? Só Urgências para às vezes pode acontecer em que sentido? O paciente vai viajar e ele precisa ficar com isso, é uma quebra, é um conserto, então não dá para ficar muito tempo sem. São pequenas situações. Agora, o problema é quando a vida é só urgência. é. Não tem nada organizado, agendado, respeitado os prazos, os horários. Isso a gente pode extrapolar para tudo. O Uhum. paciente que chega atrasado no nosso consultório. Ah, mas é que eu tive uma urgência e por isso que eu me perdi na hora. Tudo bem, hoje eu vou te atender de encaixe, mas no próximo, infelizmente, eu vou preferir que você remarque. Até porque você vai me pagar o valor da tua assistência e eu vou te atender correndo entre um paciente e outro. Não é nem justo com você. Tudo bem, podemos estar bem orientado assim. Na próxima, eu prefiro que, se você viu que vai chegar atrasado, nem venha ou já liga para remarcar, já É, me avisa. eu quis bem falar sobre essa questão do prazo, porque eu vejo que muita gente me pergunta quando eu vou dar aula, ai, como funcionam os teus prazos, né? Uh, pessoal, vocês estão me escutando? Porque tem gente dizendo que meu áudio tá baixo, mas ninguém Não, não. reclamou até agora, não, né? Não, para mim não, tá normal. Aumenta o volume aí, turma, vê se melhora. É porque eu acho que não é o O meu meu. também tá bem. Tá, aumentei o meu por via das dúvidas. Mas assim, eu vejo que os técnicos, eles têm medo dessa questão de prazo, sabe? Por exemplo, o dentista, não, o dentista falou que ele quer em 4 dias, ele quer de um dia para o outro. Eu, Mariane, não trabalho assim. Eu já deixei de pegar muitos clientes, muitos clientes. Principalmente para os grandes dispositivos ortopédicos funcionais. Não Uhum. dá para fazer correndo. Então, isso você explica para o cirurgião dentista explica para os pais e acabou. Pai, não dá para fazer tão rápido, porque é um dispositivo que tem vários fios, várias estruturas, que tem tamanhos, espessuras, posições. A Uhum. pessoa que faz esse dispositivo para mim fica uns 3 dias trabalhando só em cima dele, fora todo o processo para ela fazer as marcações. E ela tem vários outros para fazer. Então, por isso, vai demorar. Vou te marcar, deixa eu ver com ela quando que ela me devolve. Como agora eu tenho prazos grandes de retorno, eu não faço isso. Mas sempre que eu mandava um dispositivo no meu ortotécnico, eu ligava. Que dia que você consegue? Não sou eu que peço a data. Eu deixo o ortotécnico à vontade. Que dia que você pode me devolver? Ah, não, só o Hirax hoje. Ah, então tá. Vou marcar ela aqui segunda que vem. Beleza. Eu sempre dei o crédito para o meu ortotécnico. Por isso, talvez hoje, nessas urgências de que, ó, eu quebrou, preciso de manhã para no final do dia. Você faz para mim? Faço. Pode marcar o paciente às 9 e marca ele às 19 que você instala o mesmo aparelho. São É, raríssimas as exceções, mas isso não pode ser regra, tá? por exemplo, o Panda fez uma pergunta sobre isso. Ele perguntou o que tu achava sobre os laboratórios que trabalham só sobre agendamento, não trabalham por fila de trabalho, entendeu? Tipo, tu liga lá e agenda, ó, provavelmente é assim, eu não trabalho por agendamento, eu trabalho aqui, eles me mandam as datas sempre dentro dos prazos que vai na tabela de preço, tá? Porque isso eu informo, não por boca a boca, porque às vezes, mas tu não me avisou. Então, eu tenho na minha requisição, que funciona assim, até vou mostrar. Na minha requisição já diz, tá? Os prazos de entrega. E mesmo assim, eu coloco sempre na tabela de preço. O prazo de entrega, diferente daqui, o valor é tanto, tá? É difícil da gente falar um valor padrão também, porque cada região trabalha com um, né? Eu não usaria como padrão o valor de ninguém, mas adaptei aqui alguns valores que eu julgo que seriam corretos, né, para esse prazo Uhum. de entrega, de urgência, e trato assim. Então, eles já sabem, eles mandam dentro desses dias. É difícil trabalhar só por agendamento, porque, por exemplo, eu tenho num dia que eu vou fazer 2 avaliações ali e não tem como eu saber o que vai precisar, né? Lógico, se é um caso que eu já sei quando vai começar, até posso agendar. Mas aí acho que é até um pouco de excesso de preciosismo.
Por fila, por ordem de chegada, eu acho que dá para trabalhar tranquilo. E o prazo que você passou, eu acredito ser suficiente, né? Os que realmente dão mais trabalho são os ortopédicos funcionais. Isso aí sem sombra de dúvida. Agora, um Haas, Hirax, eu que não tenho habilidade faço, então não vejo tanta preocupação. Mas respeito se o colega prefere trabalhar assim, só agendado. Não recebo nenhum componente, nada para fazer, nenhum dispositivo eu faço sem estar agendado, sem me avisarem antes. Mas eu acho excesso preciosismo, mas respeito cada um. Até porque Uhum. não dá para também ficar escolhendo tanto, né? Se eu vou pegar ou não. Ainda mais É, porque, pelo que eu vi, o pessoal te questiona. Ah, eu tenho medo de perder, né, de é. receber A modelo. gente é Imagina prestador de se eu serviço. ficar selecionando assim, só agendado. Aí que vai perder mais ainda, né? A gente, na verdade, é prestador de serviço, então, né? Que nem vocês, o paciente está lá, vocês também querem atender, mas a gente atende dentro dos limites, né? Não, porque assim, Uh, se você, por exemplo, se você tem um fluxo muito grande e não dá para receber mais, né? Vamos supor, você já tem uma carteira não de dentistas. é. Talvez Uhum. seja isso do rapaz, né? Talvez ele tenha uma carteira grande. Ah, eu já tenho 40 dentistas que me mandam e eles fazem muitos dispositivos. Eu não dou conta mais. Meu laboratório está saturado. Aí é diferente. Então ele Uhum. consegue também. E como eu falei, eu respeito, porque aí é bacana que ele consegue ter uma programação na semana dele, nos Sim, horários, aí pode ser. Mas assim, principalmente para quem está começando, quer pegar dispositivos para fazer, e ainda mais eu procuro sempre indicar os ortotécnicos que eu tenho referência. Até onde eu sei, todo mundo que eu falo tem mandado para você, tem mandado para a Sueli. Então vocês vão tender a receber mais, né? O que vai acontecer é talvez estender um pouco mais os seus prazos. eu acho, Basicamente isso, né? eu acho que os colegas, todos eles têm medo de prazo e de preço, tá? Por exemplo, assim, eu só quero que tu me diga sim ou não, tá, Daniel? Para a gente não estender esse assunto, tá? Que é polêmico. Mas assim, eu quero levantar esse assunto até para os colegas que estão assistindo e estejam praticando isso, tá? Para ver como às vezes não vale a pena, tá? Por exemplo, assim, o teu protético tá super bacana, tá? Ele te atende direitinho, tu não tem vontade de trocar ele por nada, porque, pô, ele sempre que tu precisa ele tá ali, ele dobra direitinho, os aparelhos encaixam. E tu recebe no teu laboratório a visita de um laboratório que tá cobrando metade do valor dele. Não, E tu isso não já vai. aconteceu já. Falou, pô, que bacana e tal, legal. Não, vou ver, vou estudar. É porque a gente já tem laboratório, mas quem sabe um dia, né, se a gente precisar, pego, recebi, guardo na gaveta e continuo trabalhando com quem eu sempre trabalhei. Gente, parceiro você não acha em qualquer lugar, então eu dou valor, né? Porque às vezes a questão dessa parceria, claro que todo mundo tem que ter lugar no mercado, né? Mas eu Sim, sempre digo assim para os meus alunos, gente, existe muito mais dentista do que ortotécnico, tá? é, A gente sabe disso, é fato. Tem muito mais dentista do que ortotécnicos, tem muito mais gente que trabalha com ortodontia, ortopedia do que profissionais que fazem esses tipos de aparelho. Tanto que a gente está sempre sobrecarregado, se tu for ver, né? Mas assim, a gente sempre tem que iniciar. Mas tu tem que iniciar com quem? Tu tem que iniciar, tipo, fazendo um bom trabalho, por indicação. Ó, eu fiz com aquele fulano, ele é muito bom. Mas não porque tu tem que bater no teu colega com um preço menor. Às vezes o dentista interpreta até mal isso, né? Pô, como que o meu técnico cobra isso e ele tá cobrando, tipo, muito abaixo do valor? Alguma coisa tem, né? algo de Eles não estranho estão tá pensando estranho, nisso. né? Algo de É. errado não está certo, né? E eu posso dizer pela minha parte, eu também não. Gente, tem uma coisa que é preço e tem uma coisa que é valor. As coisas não são iguais. Preço eu vou negociar porque o televisor da Samsung, as Casas Bahia comprou 1 milhão de televisores, eles têm margem para trabalhar sobre um produto físico. E ainda assim tem uma comissão de um vendedor que está ali trabalhando. Tem um valor nessa venda. Por isso que uma venda pela internet sempre será mais barata que uma venda numa loja física. Uhum. Agora, querer comparar o meu valor com o valor de um colega dentista que eu nem sei quem é, não sei o quanto estudou, não sei da habilidade dele, do diagnóstico, do planejamento, assim como eu não vou comparar o seu valor
com outro ortotécnico que eu estou conhecendo agora, que eu nunca nem vi. Ele me mostra o modelinho físico, que a princípio está legal, está bem adaptado, está bem polido, os grampos, mas quem vai me garantir que sempre será assim, sempre vai respeitar prazos, fazer como precisa ser feito? Enfim, eu prefiro não arriscar. Mas assim, da mesma forma, como eu já tive pacientes que veio para mim e falaram assim, doutor, mas o seu está mais caro do que o do colega. Vai lá no colega. Pode ir. Eu também falo. Cara, pode ir à vontade. Tem uma coisa assim, que nunca ninguém vai te tirar o seu valor. Quanto você se dedicou, quanto você estudou, quanto você continua estudando. Tem pessoas aí nos assistindo, tem pessoas que vão assistir mais tarde, que estão buscando o quê? Agregar valor ao preço que cobram. Então não dá para a gente ir atrás de preço, infelizmente. Quer dizer, por um lado, graças a Deus, né? Eu não vou sair caçando, não vou deixar minha esposa sair caçando que médico que vai fazer prótese de silicone mais barato. Não, esse aí está muito caro, vamos achar um mais barato. Esse aí está muito caro, vamos achar um mais barato. Mas para dentista, eles querem achar um mais barato? Por favor, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouco... É igual eu falei, enquanto a gente não der um passinho atrás para ter humildade de reconhecer todos esses itens, não vai para frente. Enquanto a gente não buscar se embasar bem, não vai para frente. E eu volto a dizer, os ortotécnicos são parceiros. Assim como nós precisamos deles, eles também precisam de nós. E o dia que você achar um ortotécnico bom, larga dele não. E eu espero que ele também não largue da gente, né? Ai, É bom para os dois lados, né? Gente, ficou uma Sonda, pergunta para trás. Ó, nem todas as pessoas conhecem. Parabéns por receber os técnicos. Pior são os casos de dentistas que falam, tem um que o valor é menor. É, isso aí, ó. Eu digo para você ficar bem à vontade, porque eu tenho minhas qualidades. E isto, Valesca. Valesca, né? A Cláudia, tirando os protéticos que estão inadequados no mercado. Isso tem em toda a área, né? Ó, a eu Mari. acho que é basicamente o que a gente já tinha falado. Sim, sim, sim. Tudo envolve tudo que a gente já, né, abordou. Os assuntos que eu acho que eram principais que eu queria trazer aqui para te dar uma palavra para quem está iniciando na nossa profissão, né? Claro que isso vale para a tua também, né? Vale Sim, para sim, dentista sim. ou para técnico. São que a gente, às vezes o melhor jeito de se conseguir experiência, de se trabalhar, não é fazendo uma tabela muito abaixo do mercado, é realmente dando valor para o trabalho. As horas que a gente passa dentro do consultório, laboratório, e eram os preços, os prazos e a interação dessas nossas classes, né? Eu sonho que um Uhum. dia os cursos de especialização de dentista e ortopedista, tipo, tenham mais ainda essa interação. Eu tenho um colega que falou ali, que ele é de Porto Alegre, que todos os cursos que ele fez, uh, os dentistas precisavam fazer os aparelhos, inclusive entregar mesa clínica. Mas, ó, gente, isso não quer dizer, tá? Sabe por quê? Porque eu já fiz aparelhos de mesa clínica que depois eu descobri que eram para uma especialização, tá? Isso não quer Putz, dizer, tá? o dentista só deu uma enganada. Mas assim, então isso que eu quero dizer. A gente quer que eles realmente coloquem a mão na massa, ou que vá lá um ortotécnico e diga, ó, o acrílico funciona assim, 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 por isso que não dá para fazer isso. O arco dorsal se troca assim, por isso que às vezes, né, tem que moldar, sabe? Essas coisas assim, que às vezes vocês não aprendem na faculdade, e a gente aprende do outro lado, entendeu? Então eu acho que essa interação, o dia que isso acontecer, eu acho que os nossos problemas dos dois lados vão acabar. Não, mas isso é para acontecer quando se tem um Graças a Deus, diálogo, eu né? vejo uma movimentação maior sobre isso desde que eu comecei, sabe? Eu acho que as pessoas estão se movimentando melhor para que isso aconteça. Eu acho que a comunicação da gente já melhorou muito desde que eu comecei a trabalhar nessa área. Eu vejo uma evolução, sabe? Eu vejo Eu que não hoje. tenho esse feedback, porque que bom que você está dando esse feedback. Eu não tenho esse feedback porque eu falo isso para os alunos, né? O É, curso de dobras eu já dou há 5 anos, o curso de ortopedia é mais novo, tem 3 anos só. Mas, assim, de todos os alunos que eu passo, de todo mundo que eu converso, eu sempre oriento nesse sentido, né? Se você está dando esse feedback que o pessoal já tem
buscado mais, falar, mostrar, pedir como é o aparelho e tal, isso é um ponto positivo. Porque é muito Eu triste acho, alguém mandar um modelo de gesso com um nome só escrito ali e acabou. Mas é eu para acho fazer o que com também, esse modelo, né? eu acho que também isso foi devido aos técnicos também quererem um posicionamento melhor, quererem entender melhor e de repente deixaram de se sentir acuados e tiveram a coragem de dizer, não, vou conversar com o meu cliente porque eu sei o que eu estou falando, entendeu? Então eu acho que Uhum, isso também fez com que melhorasse essa comunicação que a gente deixou um pouco, a gente está deixando, né? Eu acho que uhum. a luta do pessoal que veio bem antes de mim, né, nessa minha profissão de ortotécnica, lá que vem atrás, o pessoal do Sobota aí, o pessoal Wagner, Mário, Tânia, Leon, desculpa se eu esqueci alguém, perdão, esqueci não, eu sei de todo mundo, é difícil de dizer aqui. Eu acho que todas essas pessoas que lutaram para que a gente, hoje, a minha geração já esteja um pouco melhor, eu acho que, né, foi melhorando essa questão. Eu vejo melhor hoje, Uhum. Daniel. Não, e Mas vocês graças têm. a dentistas legais como tu que disseminam isso aí também. Então, acho que por isso que os ortotécnicos gostam tanto de ti, Daniel. Que bom, fico feliz, fico feliz. E eu defendo eles, deixa comigo. E cada um tem a sua forma de trabalhar, né? Tem que ir lá, conversa com o dentista, igual o pessoal falou. Ah, eu prefiro. É importante vocês passarem um prazo. Eu não vou dizer para o meu paciente vir na sexta, sendo que o aparelho vai chegar na terça. Eu ainda vou pedir para ele vir na terça, final do dia. Então eu vou respeitar o que vocês estão passando. Vocês têm uma autonomia para dizer. Assim como o colega falou, não, eu prefiro receber agendado. Teve uma outra ortotécnica, acredito que ela seja ortotécnica, ela falou, eu peço agendamento quando é contenção de urgência, que tem que entregar no Isso, mesmo dia, né? E tem o colega que quer agendar os aparelhos eletivos, normal. Eu vou respeitar como o meu ortotécnico que eu escolhi, que é meu parceiro, trabalha. E é muito mais fácil ainda quando é tudo agendado. Mas acontece de esporadicamente, numa avaliação, um paciente que precisa de um RAS e uma placa expansora, que a princípio são dispositivos simples, mais fácil, por exemplo, do que fazer um SN1, e daria para fazer, talvez, isso eu julgando, ó, mas me desculpem, acho eu que daria para fazer o RAS e a placa expansora num tempo mais curto, entre aspas, sem agendar, mas aí é cada um da sua forma, do que um SN1, que é muito mais completo, né? Por envolver os arcos dorsais, um dispositivo composto, mas enfim. Aí é importante eu saber que o meu ortotécnico trabalha com agendamento e o meu ortotécnico por data de entrada no laboratório. É um aparelho complexo? Vai levar 15 dias para sair. É um aparelhinho mais simples? 5 dias está pronto. E aí eu posso marcar o paciente depois disso. Sempre conversa, conversa, conversa. a nossa live está chegando ao final, eu estou com medo que acabe e a gente não consiga te agradecer, Daniel. Então, Imagina, eu que tenho que agradecer também. a gente quer muito agradecer por ter aceitado vir falar sobre esse assunto que às vezes é meio polêmico na nossa, né, na nossa profissão, mas eu tenho certeza que tu iria usar, eu tinha certeza que tu ia usar as melhores palavras, né, e sempre pensar nos dois lados. Então, muito obrigada mesmo, Daniel, por tu ter Imagina, eu que também agradeço. eu espero que todos que estiverem assistindo sigam também as tuas, né? O que tu sempre nos fala, porque eu acho que a gente só tem os pacientes só têm a ganhar, né? Que Sim. é isso que a Não, gente quer. eu volto a frisar, tem que ser bom para os dois lados. Ninguém Uhum. vai sair ganhando, todo mundo vai empatar. O É um paciente é o casamento, né? chefe, isso. O paciente é o chefe de nós todos. É o paciente que está pagando o meu salário, o seu salário. O paciente paga para mim, eu pago os meus funcionários, eu pago vocês, eu pago aluguel, vocês pagam aluguel e todo mundo fica feliz. Eu vou respeitar os seus prazos, eu vou aprender com o que você estudou, com as adaptações, eu vou te ensinar onde precisa desgastar um pouquinho mais, aonde o acrílico invadiu um equador protético que não precisaria, alguma alteração que eu gosto de fazer, por exemplo, nos disjuntores, para não ter esses grampos, não acumular mais placa. Gente, em criança, nós atendemos boca. Vocês não sabem o que é uma boca de uma criança, que os pais não estão presentes. Uma criança Uhum. de 6 aninhos de idade não consegue escovar direito. Culpa de quem? Dos pais.
Se o pai não fica ali fiscalizando, e o pai está no celular, e o pai está fazendo outra coisa, e o pai está... Tudo bem, hoje o celular, agora nesse momento o celular que era um vilão, até um mês e meio atrás, o celular agora voltou a ser amigo, né? Mas enfim, tudo tem que ter parcimônia, tudo tem que ter equilíbrio. E aí, com um bom diálogo, fica bom para todos. Eu que quero agradecer a Mari também por me convidar. Obrigado. Mari é fera, para quem não conhece, muitos já conhecem, mas para quem ainda não conhece, segue ela lá. A Mari é muito caprichosa, muito dedicada. Eu também estou aqui aprendendo com os conceitos de vocês, com algumas variações, com o que dá e o que não dá para fazer, inclusive com alguns prazos. Eu não ligo para prazo porque eu jogo os meus pacientes para frente. Desde que bem orientado, eles vão respeitar. Tanto nós vamos respeitar os prazos de vocês e eles os nossos. Custo de aparelho, gente, você agrega no tratamento, você põe no tratamento. Mas, ó, volto a dizer, ah, não, mas eu não tenho como pagar por um dispositivo. Eu já tive aluna que falou isso pra gente. Eu não posso pagar por um dispositivo que ainda assim é caro, porque a realidade onde eu estou inserido, infelizmente eu tenho que cobrar uma manutenção barata. Porque aqui não dá. Tudo bem, gente. A vida é feita de vários degraus. Tem momentos para cada coisa. Você está num degrau onde você vai aprender, você vai crescer. Mas você quer ficar nesse degrau a vida inteira ou você quer ir para o próximo? Ou você quer ir para o próximo? Ninguém compra de cara um primeiro carro, uma BMW, um Audi, um Volvo. Mas eu espero que você um dia almeje algo a mais. Ah, não, eu não almejo essas coisas. Você almeja viajar. Hoje eu vou viajar ali para a cidade vizinha, mas um dia eu quero ir para a Europa, um dia eu quero ir para a Ásia. Na vida tudo é assim. Então, deem tempo ao tempo, façam o seu melhor, se cerquem de parceiros, que tudo a gente conquista. Desde que bem conversado, com dedicação, com vontade. A Mari é muito assim também, eu acredito, por isso que eu fiz questão, na hora que você me convidou, eu falei, pô, conta comigo, tá? Espero que tenha ajudado o pessoal aí, o pessoal está falando. Está ansioso para te escutar, Daniel. Que bom, fico feliz. Um grande abraço, Juan. Juan es donde Juan Cáceres. Turma, valeu, obrigado por ter participado aí. Daniel. Obrigada. Mari, a Mari vai deixar salva lá no Instagram dela. Eu vou gravar a tela para jogar no meu e vou jogar no YouTube também para ficar para sempre lá. Tá bom? Gente, se alguém ainda tiver alguma dúvida, me chama no direct ou chama a Mari no direct. No nosso Instagram tem o WhatsApp, tem o e-mail. Pode me chamar que eu respondo mesmo, tá bom? Ainda mais agora nesses dias que a gente está de quarentena, né? Tá? É verdade. Tá, Daniel? Beleza. A gente espera que no sul, quando tudo isso passar, tá? Tá bom. Segundo semestre eu tô chegando aí. Só legal. Responde para eles. Tem muita gente me perguntando se os teus cursos, os técnicos também podem participar. Então, todos os técnicos que me chamam, eu dou o contato da Mari e dou o contato da Sueli. Gente, não é que o técnico não possa participar dos meus cursos. Os meus cursos são voltados. Se algum técnico quiser entender e aprender sobre isso, é muito bem-vindo. Meu curso é voltado para diagnóstico, moldagens, confecção de registros, indicações, ajustes, desgastes, controles. É voltado para a área clínica. Mas se alguém quiser aprender isso, é super bem-vindo. Jamais, não, vai ter um monte de dentista, vão me discriminar. Jamais eu vou deixar isso acontecer. Pelo contrário, vou inclusive enaltecer que tem um ortotécnico que está buscando esse conhecimento e essa visão clínica. Tá? Pelo que eu já presenciei do teu curso, eu acho que se algum ortotécnico quiser, ele com certeza ele não, e vai acompanhar sim, não tenha dúvida. A gente começa desde o básico e vai evoluindo para que todo mundo tenha o mesmo nível de aproveitamento, tá? É que às vezes as pessoas criam uma expectativa que vão aprender a fazer o dispositivo, não é isso. Eu vou ensinar isso, isso é com a Mari, isso é com a Sueli, com as meninas. O meu curso é voltado para a parte clínica mesmo, mas se algum de vocês, ortotécnicos, quiser aprender, os dentistas também, a gente tem a mesinha clínica, eu mostro tudo isso, tá bom? Beleza. Valeu. Tinha muita pergunta e eu resolvi deixar tu mesmo responder. Não, legal, legal. Tá, gente? Então tá bom, gente. Agora nós vamos jantar, descansar. Quem puder, fique em casa, hein? Se cuidem, hein? Valeu? Um abração. Tchau, tchau. Beijo.